Boa tarde e começamos com o Sporting porque pode perder o capitão. A Juventus pode mesmo bater a cláusula de rescisão de Yulman. O Corriere dello Sport garante hoje que o clube italiano pode ter nos próximos dias o dinheiro suficiente para avançar com uma proposta. Isto porque o médio brasileiro Douglas Luiz deve ser vendido ao Nottingham Forest. A mesma fonte sublinha que o valor da transferência de Douglas Luiz pode ser investido em Yulman, cuja cláusula é de 80 milhões de euros. No entanto, o jornal italiano fala em 60 milhões. É importante depois tentarmos perceber se trata de um lapso ou se poderá haver aqui mais informação que a imprensa italiana tem à disposição sobre este processo de Yulman. Certo é que, além da Juventus, o Manchester United de Ruben Amorim ainda tem o capitão do Sporting na lista de potenciais alvos. Recordo que o jornal Record avançou que Frederico Varandas prometeu a Yulman um aumento salarial se ficar no Sporting mais uma época, mas em Itália, neste momento, há muitas fontes que dizem que a Juventus ainda não desistiu de Yulman e o Corriere dello Sport, um conceituado jornal desportivo de Itália, diz mesmo que a Juventus vai fazer um encaixe com Douglas Luiz e que poderá depois encaminhar esse dinheiro para a contratação de Morten Yulman. Dizem também os italianos que já há acordo total com o jogador, que o jogador já aceitou receber cerca de 3 milhões por ano na Juventus, 3 milhões limpos, ou seja, mais do que recebe no Sporting, e que da parte do jogador a abertura total para sair de Alvalade. Ora, não é essa a indicação que foi avançada na última semana pelo jornal Record, que dizia que Yulman já terá dito a Frederico Varandas que vai ficar mais um ano e que por isso mesmo Frederico Varandas decidiu premiar o jogador com um aumento salarial que seria confirmado com o fecho do mercado, ou seja, se Yulman se mantiver em Alvalade até ao fecho do mercado, será depois aumentado no que ao ordenado diz respeito, uma espécie de bónus para premiar o compromisso do capitão do Sporting, uma peça fundamental na equipa de Rui Borges, sobretudo depois da saída do goleador. Gyökeres é um dos grandes destaques deste mercado now. Pedro Sousa, boa tarde. Boa tarde. Aqui em Itália dizem que a Juventus pode bater a cláusula de rescisão, mas falam de 60 milhões de euros. Há aqui um lapso, há aqui uma informação ou qualquer coisa que nós não saibamos em relação a este processo. Há jogadores que têm cláusulas diferentes para os diferentes países. Podemos estar perante um cenário deste género? Não sei. Boa tarde, André. O que sabemos é aquilo que foi comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. É verdade, e vamos a coisas recentes. A cláusula de Vítor Gyökeres era de 100 milhões de euros, mas havia uma cláusula, existia uma cláusula para o empresário, se alguém batesse 60 milhões de euros, a pronto pagamento. O tal acordo de cavalheiros. Não era de cavalheiros. Esses 60 milhões de euros estavam escritos. Estavam mesmo escritos. Estavam escritos, dos 60 milhões de euros de ação Seticaia. Em relação a Yulman, primeiro ponto, a informação que eu tenho é que a cláusula é apenas de 80 milhões de euros, sob prejuízo de ser desmentido nas próximas horas. O que eu sei é que nas conversas entre responsáveis do Sporting e o empresário de Morten Yulman, que é um dinamarquês eu diria, é uma empresa pequena, a empresa que representa, ao contrário da que representa Gyökeres, esta é uma empresa dinamarquesa que tem 7 ou 8 jogadores da Dinamarca a serem representados, 7 ou 8 da seleção dinamarquesa. E que em determinado momento terá havido uma aproximação do tipo daquela conversa de cavalheiros, vamos chamar-lhe outra coisa qualquer, que poderia sair por 60 milhões de euros, mas não agora. Ainda assim, vamos dizer que existe uma cláusula de 60 milhões de euros, como estão, Vítor, boa tarde, como estão a dizer, Pedro. Como estão a dizer os italianos. Mesmo que exista, a Juventus não paga 60 milhões de euros a pronto a ninguém. Repara que o Francisco Conceição perdeu 6 milhões, repito, o Francisco Conceição perdeu 6 milhões porque a Juventus não tinha 30 para pagar a pronto e teve que pagar um bocadinho mais para pagar em 3 anos. Eles perguntam ao Arsenal como é que se faz e pagam como o Arsenal a pronto.
Pode ser, mas tem que pagar o factoring de uma operação de 60 milhões de euros. Sim. E, portanto, eu creio que isto até ao fim do mês vai haver muita conversa em relação a muitos jogadores da Liga Portuguesa. Com Morton Newman à cabeça. E que há interesses de clubes italianos com a Juventus primeiro, mas também de clubes ingleses. O Morton Newman quer regressar à Itália, se não for agora, daqui a um ano. Isso é um ponto completamente claro na minha cabeça e pela informação que tenho. Agora, em dia de jogo, isto há que falar. Hoje o Sporting estreia-se no campeonato frente ao Casa Pia, com estas notícias que chegam de Itália. Vítor, também já aqui falámos várias vezes e também avançámos que da parte dos empresários de Yulman há aqui uma tentativa de dar informação, pelo menos à imprensa italiana, sobre este processo. Percebemos claramente que pelos empresários Yulman sai do Sporting. E por parte de Yulman, é porque a Itália, da forma como estão a sair as notícias, parece que o próprio Yulman quer sair e que já terá mesmo aceite todas as condições que a Juventus deu. Antes de mais, boa tarde, André, obrigado. Um abraço, Pedro, e um abraço a todos e muito obrigado a todos que estão com o Mercado Now. Esta é a diferença de teres aqui jornalistas e insiders. Está a acontecer exatamente aquilo que nós dissemos que podia acontecer. Nós dissemos em devido tempo, atenção, porque a Juventus não deixou cair Yulman. Permite-me só força, este é o comunicado da CMVM da contratação do Yulman. Exatamente, há pouco referiste a isto, mas eu Pedro, subscrevo... Ainda vai ficar já aparecer claro. isto, aqui está a 80, não é? Eu subscrevo o que o Pedro Sousa disse. A cláusula do Yulman é tão de 80 milhões como a do Vítor Gyökeres era de 100 milhões. Vamos lá ser objetivos. Lá estão os 80 milhões. O sinal que o Sporting deu ao mercado a partir da reunião de setembro com o Sacha Tincaia em relação ao Gyökeres é que não exigia a cláusula de rescisão e pedia 80 milhões. Com o Yulman acontece exatamente a mesma coisa. Temos informações cruzadas que confirmam isso já há bastante tempo. Dissemos várias vezes em vários ecrãs da Média Livre, escrevemos no Record. Ainda recentemente o Record escreveu que a resistência do Yulman ia valer uma recompensa. E como diz um senhor, um grande insider, o maior insider do futebol europeu, a sério, não é os influencers, está tudo certo. Só que agora há um problema. É que o Sporting nunca imaginou que alguém ia colocar os 60 milhões em cima da mesa para o Yulman. E a informação que eu tenho não é que exista uma barreira temporal. Era mesmo 60 milhões e não havia exigência à pronto como não houve em relação ao Vítor Gyökeres. O Man United, Ou André, seja, o que foi dito aos Mas o Gyökeres empresários. transformou-se em pronto com a operação de factoring, mas porque aí o já vou Sporting chegar aí. resgatou o dinheiro. Já vou Mas, chegar aí. para ficar claro, se alguém foi dito a Yulman e Ao aos seus Yulman, representantes que se pela alguém informação que chegasse tenho com aos representantes também. 60 milhões de euros, Exatamente. que o Sporting Estava disponível para negociar o jogador, negociar. permitiria a saída do jogador, o que nunca passou pela E cabeça de poderia ninguém, ser já este verão. sem nenhuma barreira temporal. O Man United, vamos lá, o Record também já explicou isso várias vezes, o Bruno Fernandes, ali onde está o Pedro Sousa, já disse. O Man United estava interessado no Yulman, acompanhou o processo. E não está de fora. A partir do momento que ficou claro que só podia sair do Sporting por 60 milhões de euros, o Man United colocou a situação em banho-maria para estudar o que se ia passar. O Man United, até pela responsabilidade que Rubinho Amorim tem, não quis entrar naquela lógica de fazer a cabeça ao jogador. Mas a Juventus não teve esses problemas. André, ouviste-me dizer aqui em vários programas, isto não é normal. Supostamente, o caso do Yulman estava resolvido há 3 semanas. O Yulman já não saía, tinha falado com o Frederico Barandas. O jogador, e nós revelámos-lo aqui, andou durante vários dias em Alcochete, evidentemente perturbado, com o rendimento a não ser o habitual, e foi muito apoiado pelo grupo, até que naturalmente ele regressou à normalidade, que é um excelente profissional. Mas nunca, em nenhum momento, a Juventus deixou cair o Yulman e foi à procura de outros reforços. Andámos há demasiado tempo a trabalhar mercado para não ficarmos de pé atrás, quando de repente todos os jornalistas, não são os influencers, André, não são os abençados italianos, os jornalistas dos principais jornais italianos a contarem Yulman e que o Sr. Comoli, o diretor desportivo da Juventus, continuava a trabalhar o processo do Yulman. Mas a trabalhar como? Então o Yulman já se tinha sentado com o Dr. Frederico Barandas e estava tudo resolvido. Sendo que o Comoli, aqui há coisas importantes. Sim, Deixa-me sim, só força. trocando algumas ideias com o Iter sobre isto. Importante. A empresa que eu creio que se chama Betam
BTAM em dinamarquês, não sei como é que isto se pronuncia, de um Henrique Pizon, que não tem nada a ver com Jorge Mendes, mas o diretor desportivo, não estranho que a proposta surja diretamente de Jorge Mendes, porque a esmagadora maioria das operações feitas pela Juventus são feitas através de Jorge Mendes. Olha, mais um diretor desportivo italiano envolvido numa operação complicada para o Sporting, a tentar fazer a cabeça ao jogador. Andreia, as informações que estão a sair nas últimas horas são informações preocupantes em vários motivos. Em primeiro lugar, porque o Sporting pode ficar refém de alguma palavra que tenha efetivamente sido dada ao jogador e aos agentes e até ao mercado. Sabemos de mais do que um caso em que foi cifrada a fasquia dos 60 milhões para a saída, como desta vez, não havendo conhecimento de mensagens, não havendo conhecimento de áudios, não havendo conhecimento de reuniões fantasma nem piratas, com todo o respeito pelas reuniões que aconteceram com o Sr. Sacha Tincaia, terá que existir uma relação de confiança que permita valer a palavra que tenha sido dada. A minha dúvida é esta. Aquilo que o Record noticia, que a resistência vai valer recompensa. Não, eles prometeram. Espera. A minha dúvida é esta. A minha dúvida é esta. Até me disseram que o jogador já ganha quase 2 milhões de euros limpos e tu confirmaste. Até o que o Bruno tinha escrito 1 milhão de euros e é muito mais. Mas aquilo a dúvida que eu tenho neste momento é se quando Frederico Varandas fala com o Morten Hjulmand, o Morten Hjulmand se compromete, tal como o Gyökeres fez o ano passado, a não sair a menos, teria dado a palavra, ou se deu a palavra, que não saía até ao final da época. Se o Morten Hjulmand, como capitão do Sporting, tiver dado a Frederico Varandas a palavra que não sai até ao final da época, então temos que perceber se o Hjulmand é consequente com essa promessa que fez ao presidente do Sporting e fica até ao final da época, a menos que exerçam a causa de rescisão. Se exercer a causa de rescisão é outra coisa. Se isso não tiver acontecido e tiver a fasquia dos 60 milhões de euros continuado a vigorar, o cenário que está a acontecer aqui é, com o evoluir do mercado, Andreia, estamos a chegar a um ponto que ninguém esperava. O Hjulmand é um jogador de qualidade reconhecida, mas as propostas iam para os 40 milhões. Deixa-me dizer-te que a Juventus já tentou chegar perto dos 60 milhões em negociações com o Sporting. Só que queria o Hjulmand por 40 e meter o Alberto Costa a valorizá-lo por 15. E o Sporting, obviamente, mandou-os passear com 2 agentes portugueses envolvidos e nenhum era o Jorge Mendes. Portanto, há aqui um cenário em que, a partir deste momento, o Hjulmand está sob ameaça do mercado e podemos estar prestes a haver uma nova troca de argumentos. Porque se a posição de Frederico Varandas e do Sporting for divergente em relação à posição dos representantes do Hjulmand ou do próprio jogador, vou-te dar a minha opinião, André Candeias, e vais-me cobrar isso até ao fim do mercado. E este caso vai ser muito mais grave para o Sporting que o do Gyökeres. E sabes porquê? Porque o Gyökeres era um caso perdido para esta época. O Hjulmand é só o pilar. Isto tem um impacto desportivo tremendo. Pronto. É o pilar da equipa e do balneário. E este caso é muito mais grave e muito mais potencialmente danoso para o Sporting do que o Gyökeres. Portanto, a informação que eu tenho é que este ano o Hjulmand já vai para os 2 milhões. Sim, é isso. Foi como se está atrás do Pote e do Trincão. Muito bem, Pedro. Agora, creio que nessas conversas alguma coisa pode ter sido prometida. Por exemplo, o Gyökeres é credor de 500 mil euros de outubro, no prémio que é quando o Sporting paga os prémios, normalmente da época anterior, André, e portanto que tinha a ver com o desempenho. E normalmente paga se os jogadores ainda estiverem no clube, mas isso depois às vezes é negociado, sim. Sendo que ele nem abdicou, tiraram-lhe os 330 mil euros do ordenado de julho e abdicaram do processo e dessas coisas todas. Só isso foi quase 1 milhão, de prémio de campeão. Sim, e portanto, eu acho que o Sporting tem aqui um problema para resolver. Repara que ainda hoje o Sporting anunciou a renovação choruda do patrocínio da camisola. E imagina tu quem é que foi o jogador que o Sporting colocou em primeiro plano, ou o único que apareceu. Não sei se podemos mostrar isso. O Sporting hoje anunciou a renovação com a Betano até 2028 ou 29, não sei bem. Escolheu o Hjulmand para... Claro, o seu capitão. Mas deixa-me aqui, temos estado aqui a dar, e agradeço todas as vossas informações naturalmente, e espero que ao longo desta emissão, sei que vocês estão sempre atentos e vamos poder também dar aqui mais detalhes, mas partindo aqui de um ponto de partida, que eu acho que lá em casa, Pedro, também as pessoas, é a primeira coisa que vem à cabeça, mas como é que é possível que no mesmo clube
possa haver sempre isto, disse, não disse, houve um acordo, não houve um acordo. Já agora é o que estavas a dizer, ele. que Isto é um estavas a anúncio referir. oficial do Sporting, Yulman é a exatamente. cara deste novo acordo com o patrocinador, mas acho que isto é a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas. Como é que é possível alguma coisa com o Sporting, com ou sem razão, alguma coisa na comunicação entre Sporting e jogadores não está a correr bem. O Sporting e empresários não está a correr bem, a menos que haja aqui uma tentativa de prejudicar o Sporting por parte de vários empresários que não sei, parece-me um pouco Eu acho que é mais diferente, difícil. André, deixa-me só dizer-te isto. É a defesa do interesse próprio e a do interesse financeiro acima de qualquer outra prioridade. E se tiverem que atropelar o Sporting, como a Sanchez Tinqueia querer fazer, se tiverem até que colocar o jogador numa situação complicada perante a massa associativa do Sporting, vão colocar. Mas eu não acho Vítor, que não seja está a intenção... acontecer no Porto, não está a acontecer no Benfica, estas questões de aparentes mal-entendidos, de Coco Show foi o quê? promessas que foram feitas no Coco Show ar. foi o quê? Álvaro Carreiras O também Álvaro Carreiras teve foi o a jogar. quê? O lateral esquerdo, o Obrador, veio por quê? Vai acontecer em todos. Mais. Daqui a pouco vamos Álvaro falar de Carreiras uma não foi uma saída fácil. Álvaro Carreiras não sai sim. Por valores muito abaixo do que Não, aquilo que era a saiu pela expectativa. Mas a Andrea está a Sim, referir-se pela ao cláusula. facto de haver Não, divergências em relação aos entendimentos eu não falo os dos jogadores acordos. a quererem sair. Isso, obviamente, os Sobre jogadores... os acordos. Estamos, infelizmente, num campeonato que não é tão apelativo como outros, como o campeonato inglês e com um poderio financeiro inferior a clubes como a Juventus. O que eu falo é destas questões de, aparentemente, alguém prometeu algo, o receptor talvez não tenha percebido a mensagem. Isso já não sei. Às vezes dá jeito, não é? Mas é Não essa a minha percebe bem. questão. Não percebe bem da Estamos, jeito. Sim. estamos a ver aqui um padrão ou não no Sporting Não que pode ser. não vemos nos rivais, por exemplo. Primeiro, o Sporting está a sofrer dores do crescimento. Para sermos claros, saiu o Jóqueras dos que eles admitiam sair, eles, os dirigentes do Sporting. Creio que o Kenda, que já tinha sido vendido no exercício anterior, o Sporting sabe que iria receber durante os últimos dias do mercado propostas para o Yulman e para o Jenny Catão. Por isso é que se apressou, passou um bocadinho o intervalo na chuva, mas se apressou-se a comprar 90% do Catam, que não tinha quase nada, a um clube, ou ao Mora e a um clube qualquer americano. Moçambicano, Black Moçambique, Bulls, se não pronto. estou em erro. Portanto, apressou-se a comprar. Portanto, era um caso que já estava mais ou menos previsto. Quando falas em dores de Deixa-me só crescimento, desculpa, só para ficar claro, quando falas em dores de crescimento o Sporting não estava à espera que houvesse clubes dispostos a pagar tantos milhões por jogadores que foram bicampeões nacionais? Não sei se é isso. O normal é que eles sejam requisitados pelos melhores clubes. A informação que eu estou a receber, desculpa estar aqui eu já percebi que a informação que eu estou a receber é que atenção. para o Sporting a cláusula é de 80 milhões. Para o Sporting. Vai aquecer. Não, para o Sporting é o que está no... Não, a aquele clásula é comunicado. 80 milhões, Aquele oficialmente. É comunicado, verdade, mas é aquele verdade. comunicado que Não há mostramos. aqui nenhuma jogada E, em portanto, relação a não isso. há aqui nada Não, de 80 mil, a cláusula é 80 compromissos milhões. neste defeso, neste mercado. Vai aquecer. Neste mercado, a cláusula é de 80 milhões. Não há aqui acordos para sair mais barato, menos barato, em prestações suaves, nada. E, portanto, de qualquer das formas, vamos só depois... Mas estamos aqui tanto tempo esta tarde e daqui a pouco Portanto, vamos falar... o Sporting diz que o que vale é o que estamos a ver aqui, é o que Sim, está escrito. é a tal cláusula de 80 a milhões. cláusula de 80 milhões, e só para contextualizar, se eventualmente alguém só se juntou a nós agora, a Itália falam de 60 milhões, tem insistido na verba de 60 milhões e hoje o Corriere dello Sport, que é um jornal conceituado em Itália, diz que a Juventus está disposta a pagar esses 60 milhões através de uma venda que vai fazer nos próximos dias e vai ter o dinheiro para apresentar os 60 milhões e que Morten Yulman já está, até já tem um acordo com a Juventus. Perante isto, e se calhar agora passo a bola aqui um pouco... Deixa-me só dizer uma coisa, só para perceberes desculpa. como é a força do mercado, Andreia, e os telespectadores. Daqui a pouco vamos revelar o nome de um clube que vai fazer uma proposta por Samu, e não é o Newcastle. Uma proposta concreta ao Porto. Porquê que o Porto foi comprar o Samu 100%? É a mesma coisa. Podia estar obrigado a isso contratualmente. É preciso pescar o olho. Mas Estava obrigado a isso.
Vítor, ainda sobre Yulman, e fica já essa promessa que temos também novidades sobre o caso de Samu e uma eventual saída do Futebol Clube do Porto, mas ainda sobre Yulman. Aqui o fator jogador e vontade do jogador também é muito importante. Não é um jogador qualquer, é o capitão de equipa, é o pilar da equipa, já aqui disseste, tanto dentro de campo como no balneário, tem o peso que tem e acho que é reconhecido por todos. Esta questão de Yulman ter já chegado a acordo com a Juventus é ou não verdade, no sentido de vai ao encontro da informação que tens ou não? Sim, e inclusivamente reforçada pelo grande trabalho feito há 2 ou 3 dias pelo Bruno Fernandes e o Ricardo Granada, da nossa secção Sporting, onde inclusivamente deixam claro que efetivamente os 80 milhões são os 80 milhões da cláusula e o Sporting orienta-se por aí, mas quem o quiser tirar de Lisboa, até está aqui, tem de apresentar uma proposta próxima dessa verba. Mesmo as informações que o Record tinha, em nenhum momento, Andréia, nós já ouvimos presidentes, dirigentes, diretores esportivos, treinadores, de usar algo que é muito simples. Só sai pela cláusula. E não há dúvidas, não há discussão, não há debate. Quem quiser paga a cláusula. Depois, obviamente, ninguém dá o dinheiro à cabeça, há processos negociais, há factoring, há empresas de crédito, instituições de crédito metidas ao barulho. E isso nunca foi utilizado na questão do Yulman. Agora que o mercado está a apertar, agora que a pressão... Agora é que se vão fazer a maior parte das transferências. Agora que a pressão está a complicar, porque com o avançar do mercado, os clubes percebem que o Yulman é de facto um médio diferenciado e fundamental e pode ter o mesmo impacto que tem em clubes de maior dimensão que já está a ter no Sporting, e começam a pensar com os 60 milhões que dá para chegar lá. Vou repetir, a Juventus já chegou perto disso. Queria era meter o Alberto Costa no pacote, que é aquilo que eles fazem normalmente. E pagar em 3, 4 Pronto. anos. Mas isso pagar a 3, 4 anos, depois acerta-se, há instituições de crédito. Acerta-se, mas custa muito dinheiro. Claro, isso, mas custa dinheiro. Mas custa muito dinheiro, antecipar 60 milhões. Que acho que para os adeptos, que ainda por cima, tratando-se do capitão de equipa, que informações temos a esta hora daquilo que é a vontade de Yulman? É ficar mais uma época ou chegou a acordo com a Juventus e agora está a tentar, de alguma forma, sensibilizar? Nem digo que vá chegar a atitudes próximas daquilo que fez Iócaras, não nos parece para já é outra cepa. Daquilo que tem feito e o comportamento que tem mas tido. É de outra cepa. Portanto, nada aponta para isso, mas poder tentar sensibilizar o Sporting para negociar, pelo menos, com a Juventus. Da informação que temos a esta hora, o que é que podemos dizer às pessoas lá em casa? Olha, eu tive a oportunidade de estar em Roskilde, que é a cidade ou a vila onde se constroem os barcos dos vikings, e estive lá a ver construir um barco viking. Esta hora, estás a ver? Portanto, e posso-te garantir que o Yulman é da melhor cepa de barcos vikings que eu vi lá construir e andei lá dentro, até andei a remar lá num barco dos vikings. Portanto, o Yulman não vai entrar em palhaçadas como o Gyökeres, não vai baixar o nível como o Gyökeres, não vai desiludir os adeptos de Sporting como o Gyökeres e não vai deixar cair a máscara como o Gyökeres. Agora vou dizer uma coisa, é verdade, porque a reação espontânea foi essa, quando o Yulman tomou conhecimento da Juventus e da forma que a questão lhe foi colocada, na altura da pressão, com 2 agentes portugueses a trabalhar em associação com os representantes do Yulman, com o Sr. Damián Comolli por trás do diretor desportivo da Juventus. E essa notícia, essa informação, essa perspectiva de carreira chegou ao Yulman, perturbou o jogador. O Sporting sabe perfeitamente disso. E o Sporting vai ficar preocupado com este processo, porque o Sporting sabe que o Yulman, tendo jogado no Lecce, tem também, conforme o Gyökeres tinha aquela quimera de jogar na Premier League, o Yulman se calhar entende a Juventus como uma oportunidade ou um clube no qual ele pensaria que podia ter impacto e ganhar maior relevo. E ele genuinamente ficou perturbado com essa abordagem. Entretanto, reagiu. Agora teremos de estar atentos ao que é que esta nova investida poderá fazer. Primeiro momento, na altura do Alberto, naquela abordagem através de empresários, o primeiro nome é Douglas Luiz. Douglas Luiz, exatamente. E só depois é que aparece o nome do Alberto antes dele ir para o Futebol Clube do Porto. Douglas Luiz, que a partida vai para o Nottingham Forest e a Juventus encaixa 40 milhões e, segundo a imprensa italiana, vai canalizar esse dinheiro para fazer uma proposta ao Sporting por Morten Yulman. Naturalmente, meus senhores, sempre que tiverem informações novas sobre este assunto... Com todo o respeito, eu já não sou jornalista, fui durante muitos anos, mas com todo o respeito, não é a mesma coisa ler no Corriere dello Sport hoje ou Tuttosport do que Tuttosport, o jornal de Turim. É que não é a mesma coisa. Para quem conhece os dois jornais, não é a mesma coisa. O Tuttosport é o jornal oficial das Juventus. Está dito. Não vou fazer comparações com a realidade nacional.
E dizia eu que conto naturalmente, interrompam-me sempre que tiverem informação que achem relevante sobre este ou qualquer outro processo. O mercado de transferência está muito ativo e aqui naturalmente estamos sempre muito atentos com a ajuda também dos nossos comentadores. Vamos avançar para outra notícia que marca o dia. Nuno Lobo confirma a denúncia de Luís Filipe Vieira sobre Pedro Proença. O candidato derrotado nas eleições da Federação Portuguesa de Futebol reagiu hoje à acusação feita por Vieira na entrevista que deu aqui no NAU na passada sexta-feira. Em comunicado nas redes sociais, Nuno Lobo diz que de tudo quanto leu e ouviu das declarações de Luís Filipe Vieira e que possam dizer-lhe respeito, nada há que careça de correção ou desmentido. O ex-presidente do Benfica, recordo, garantiu que no almoço Pedro Proença lhe pediu ajuda para aliciar Nuno Lobo a desistir da candidatura à Federação Portuguesa de Futebol. Segundo a denúncia de Vieira, Proença oferecia 15 mil euros de ordenado e um carro e ainda a promessa de que o cargo de presidente da Federação seria de Nuno Lobo quando Pedro Proença passasse a trabalhar na UEFA. Além de confirmar as declarações de Vieira, Nuno Lobo defende que está em causa um crime público, por isso diz que está e estará inteira e totalmente disponível para prestar declarações logo que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público instaurem o competente processo de inquérito que considera Nuno Lobo se impõe neste caso. Vítor, já tinhas anunciado que ia haver uma reação por parte de Nuno Lobo. Era esta a reação que esperavas? É uma reação dentro daquilo que se podia esperar. Eu, quando tive a informação que Nuno Lobo ia reagir, logo à partida levantava-se um pouco a expectativa sobre qual seria o modelo dessa intervenção. Se Nuno Lobo quereria falar de viva voz ou se optaria por tomar posição até desta maneira inteligente, da forma como o comunicado está escrito, em que não vai além daquilo que pode dizer nesta altura, mas basicamente diz tudo, André. Portanto, eu creio que... Maneira inteligente porquê, Vitor? Porque não se compromete dizendo claramente ou fazendo uma acusação direta a Pedro Proença, e ele não faz no texto nenhuma acusação direta a Pedro Proença, só diz que na parte que lhe toca que não tem necessidade de desmentir Luís Filipe Vieira. E isto é diferente do que ele próprio dizer fui alvo de uma tentativa de aliciamento. Eu já sei que é a mesma coisa. Ok, Vítor. Estás a trocar 6 por meia dúzia, como diz o brasileiro. Pronto, mas em termos, sabes que em termos jurídicos e legais, aliás, basta ver o comunicado do Mateus Reis e como o Sporting o redigiu, teve todo o cuidado do mundo para não haver nenhuma assunção de culpa. E aqui, Luís Filipe Vieira atirou a bomba. Olha, no lugar onde eu estou sentado, parece que esta cadeira está a ficar um bocado perigosa. A seguir, Nuno Lobo, pela informação que tínhamos, ia tomar posição. Agora, podia ele partir imediatamente para a acusação. Ou seja, o que dizes é da tua interpretação deste texto, Sim. Nuno Lobo não diz fui aliciado, diz sim o que Vieira disse. De ter não tem necessidade de desmentir nada. O que é diferente de, por exemplo, se Nuno Lobo toma a palavra, Andreia, e nós fazemos uma abordagem jornalística ao caso, e o Pedro tem sangue de jornalista, sabe perfeitamente disso, nós vamos fazer perguntas. Foi aliciado como, quando, onde, quem falou consigo, e o Pedro vai falar daqui um bocadinho das declarações do Dr. Fernando Seara na CMR, e vamos querer saber os detalhes todos. Portanto, a partir do momento que há o comunicado da Federação no sábado, onde se reserva o direito de acionar todos os meios legais, e Pedro Proença, ou a Federação, obviamente em nome de Pedro Proença, também apresenta uma queixa no Ministério Público que dá aso à abertura de um inquérito, Nuno Lobo tem que fazer outro tipo de gestão, já pensando nas consequências jurídicas de todo o caso, que se vão somar, Andreia, ao caso da espionagem de Nuno Lobo, que já tinha dado queixa contra a candidatura de Pedro Proença. Não. Contra incertos. Contra incertos, é verdade. Quem serão esses incertos? Não, mas deixa Tens só... toda a razão. Mas lá está. Bem corrigido, Pedro. Sabes bem porquê? corrigido. Eu estava a ouvir e mais uma vez com muito cuidado. Eu sei. Contra incertos, tens toda a razão. Mas mesmo contra incertos, mete lá nomes, que já são certos, de pessoas que estavam na candidatura de Pedro Proença e neste momento estão na direção da Federação. Portanto, é a incerteza mais certa que eu já vi no futebol português. Rui Queiro, o quê? És tu que estás a dizer. Eu já vi muitas incertezas no futebol português, André Candeias. Esta é a incerteza mais certa que eu já vi no futebol português. Estão lá os nomes? Agora, evidentemente vai ser tudo. Aí está o post do Sr. Nuno Lobo. Evidentemente agora o inquérito terá que ter um âmbito mais alargado e Nuno Lobo, até porque as autoridades judiciais já estavam a investigar de forma alargada todo este processo, precisamente por uma queixa de Nuno Lobo, e ele aqui tem mais cuidado, não tece acusações diretas a Pedro Proença sobre a tentativa de aliciamento,
mas já as fez, ainda que indiretamente, em relação à espionagem, escuta do telemóvel e outro tipo de condicionamentos, e termina precisamente a dizer que não Mas há nada deixa-me que... ler Exato, André, por favor. Não estou. Sim, mas é Conheces importante bem para a os frase, espectadores. mas a Sim. minha questão é, e partindo um pouco daquela leitura que fizeste, o Luís Filipe Vieira esteve aí sentado exatamente no lugar onde estavas e não disse que assistiu a uma tentativa de aliciamento por parte de Pedro Proença. O que disse foi que Pedro Proença lhe pediu ajuda para Até parecia que tentar... ele foi cúmplice na tentativa de aliciamento, certo? Lhe pediu ajuda para tentar agilizar esta questão. Agilizar é bom. Agilizar, Agilizar é muito bom. esta questão. Gostei muito. A minha pergunta é, Nuno Lobo, ao dizer que não está, que não vai desmentir o Luís Filipe Vieira, da mesma forma, também não confirma que houve uma tentativa de aliciamento. Diz apenas, ou seja, Luís Filipe Vieira não diz que assistiu a um aliciamento, diz que Não, ele diz havia que sim. um plano para... E esteve por dentro da tentativa de aliciamento, dado que fez parte... Disse que estavam pessoas sentadas à mesa, mas o Pedro se calhar tem alguma coisa para dizer sobre isso, as pessoas estavam à mesa. Nessa reunião não tenho nada. Não é estava lá. nessa, é noutra. Pronto, estariam pessoas à mesa, que terão ouvido a conversa, e Essas testemunhas é que são importantes agora. essas são importantes e terão que ser arroladas. E logo a seguir, o próprio Luís Filipe Vieira vai falar com o Nuno Lobo e comunica-lhe o que lhe foi pedido pelo Pedro Proença. Portanto, aqui já começa a ganhar intriga, já começa a adensar-se. Depois, vamos ser objetivos. Se Nuno Lobo quiser desmentir no Luís Filipe Vieira, porque o ponto mais forte da entrevista foi a acusação de tentativa de aliciamento, dizia, desminto desde já que tenha sido alvo de, seja do que for, qual crime que tenha sido apontado a Pedro Proença. E neste caso... Por isso é que eu disse que foi escrito, foi revisto por advogados de certeza, foi redigido. E ele também é advogado, exato, é jurista. Redigido com todo o cuidado, mas pode ter pedido aconselhamento externo de certeza, porque, sem se comprometer com nenhum crime, só diz, não vejo necessidade de desmentir Luís Filipe Vieira. Sinceramente. Mas diz acho que está antes, aqui tudo. num parágrafo, antes nesse texto, ou qualquer coisa como configura um crime público, ou qualquer coisa parecida. Mas já nesse tínhamos ponto que ouvido eu ia- essa tese. Era Já tínhamos ouvido essa esse tese. ponto sobre o qual gostava de pedir também a vossa ajuda. Qual crime público... estamos a falar de um advogado, portanto, redigiu certamente este texto com todo o cuidado. Qual é o crime público que está aqui em causa, exatamente? Não, porque eu ouvi juristas sobre isto, quer dizer, porque a Federação é uma instituição de utilidade pública, recebe... Mas aliciamento não é um crime. Não há crime de aliciamento de menores, aliciamento Aqui de é de outras maiores, aliciamento por si só não constitui um crime. Também nos tentámos informar com alguns juristas e não há o crime de aliciamento. Portanto, se não é esta parte, qual é o crime que Nuno Lobo aponta em relação a Pedro Nuno Lobo, Proença? não falo com o Nuno Lobo, não, falei de meia dúzia de vezes. Bom dia ou boa tarde. Vamos lá ver, vamos contextualizar isto. Há um processo que corre trâmites. O Ministério Público pediu à Unidade Especial de Polícia, Segurança Pública, para ouvir determinado número de pessoas naquele processo de alegada espionagem, tanto ao nível de seguimento de viaturas, pessoas, fotografias e outra que suspeita que o telefone estivesse a ser escutado. Exatamente. Nesse processo, é público, o Fernando Seara disse aqui na segunda-feira, naquele estúdio ali ao lado da CMR, que ele já foi ouvido. E foi ouvido porque, se pudermos ver as fotografias, ele é uma das pessoas que aparece na fotografia. Sim. Ele estava a almoçar no âmbito... Isto é um restaurante na zona de Saldanha. Então esta é outra Não, fotografia. esta é outra. É esta fotografia. E aparece ali também o presidente do Leixões, da SAD do Leixões e o presidente da SAD do Estrela da Amadora. E, portanto, não sei se esses já foram relação muito ouvidos. próxima. Tem. Aliás, confunde-se até uma coisa com outra. Não sei se já foram ouvidos estes dois, creio que sim, porque Fernando Seara foi ouvido há mais de um mês. E, portanto, este é um processo que decorre. Nuno Lobo também já foi ouvido sobre isto. E, portanto, este é um processo. Pois, o Luís Filipe Vieira disse aqui muitas coisas, quer dizer, ele chamou cobarde e manipulador. Manipulador disse várias vezes. Se é crime público ou não, aquilo que foi feito, não sei. Uma coisa, o que é que tenha sido feito foi no âmbito das suas funções de Presidente da Liga e não nas suas funções atuais de Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Durante a corrida à presidência da Federação. Não se demitiu de Presidente da Liga, manteve sem funções até ao fim, salvo erro. E, portanto, eu estranho, por exemplo, o silêncio da Liga.
Mas a Liga também está distanciada de Pedro Proença nesta Certo, fase. mas estranho, mas ser para um lado ou para o outro, branco ou preto. Ficar no cinzento, Proença, e não a Federação, porque na altura dos factos ele era presidente da Liga. Agora, poderão dizer, e se calhar com razão, que a Federação é um órgão supra, que deve zelar pelo bom nome do futebol português, que não pode estar em causa as pessoas que lá A estão. questão da Federação poderá ser também com a parte em que o Luís Filipe Vieira fala de ser uma federação controlada pelo Sporting. Pode ser. Até Ou pode se- não ser sobre o aliciamento. É isso que eu ia Ou chegar. mesmo até de relações pessoais Eu não entre sei. pessoas que falou, poderá ser por aí que a Federação... Eu não ou, sei. Ou achas que haver uma queixa teria de ser sempre só Pedro Proença a fazê-la? Se fosse sobre o alegado aliciamento, sim. Mas Acho é eu. Não foi a Federação, calúnia, e em nome de- do- Toda a de estrutura da difamação. Federação estava em causa. Mas já Mas estava Rui Caeiro na outra questão, isso é público. por isso, haver um comunicado da Federação abrangente faz sentido. Eu queria depois falar um bocadinho sobre a Mas perspectiva eu da pergunto a Federação em relação a isto. queixa, a queixa, não é? Pois eu não sei o comunicado. âmbito da queixa, se é sobre Falámos o em processo que está a difamação, decorrer. não é? Sim, falam em difamação, mas isso, difamação, alguém A difamou, difamação é de cima Luís a Filipe baixo. Vieira. Mas Tudo que o Luís Filipe Vieira sobre disse o quê? sobre a Federação. É sobre alegada espionagem, é sobre alegada tentativa de aliciamento, é sobre, como tu disseste, sobre, vou chamar-lhe eu, agora sou eu, a sportinguização dos órgãos da Federação? Eu não sei. Ou é sobre tudo até. Sobre nada. Mas Portanto, ainda- eu acho que ainda estamos só aqui... Falta saber mais por nós também. Não, falta saber tudo. Sim, ainda Falta saber tudo. Há muito a esclarecer ainda sobre E este já agora, processo. só mais uma coisa. Se é a Federação, como parece que o Vítor vai defender, porque disse agora ainda Não, vou qualquer só coisa... dizer, tentar dar aqui um bocadinho qual é a Não, perspectiva deixa-me que a só Federação dizer. tem em relação a isso. Se é a Federação, o Conselho Fiscal e Disciplinar da Federação já se devia ter manifestado. E a Comissão de Ética? E a Comissão de Ética. Comissão de Ética. Andréia, em primeiro lugar, o enquadramento jurídico de todo este processo, eu acho que vai ser polémico. Vai ser necessário primeiro perceber o que é que está a ser apurado em sede de inquérito, o que é que o Ministério Público e eventualmente instituições superiores vão entender sobre os factos que vierem a ser apurados, porque isto começa com espionagem, começa com telefones sob escuta, começa com condicionamento de um processo eleitoral. Há várias situações das quais iremos falar que em sede deste inquérito vão ser apontadas no sentido de demonstrar que o processo eleitoral pode estar inquinado. Portanto, existem aqui situações graves que veremos Como é que é? qual... Inquinado. O processo eleitoral... Como assim? Processo eleitoral, porque a questão é simples. O Pedro Proença, e já o referi aqui várias vezes, Ganhou tentou com de alguma 75%. forma unir o futebol português. Pronto, ele queria ser um presidente de consenso. Eu sei que o Dr. Pedro Proença assiste muito aos nossos programas e mando-lhe um abraço se estiver a ver, mas esse é um facto. Falou com tudo que é entidade, ou seja, grupos de interesses ligados ao futebol, falou com as associações distritais, portanto, mexeu com os clubes, mexeu-se de todas as maneiras possíveis e imagináveis para conseguir entrar na Federação com uma solução de consenso. Mas diz isso como algo legítimo ou não? Não, eu entendo que é legítimo e no início da conversa eu acho que foi benigno até. Porque tendo em conta o clima de efervescência permanente no futebol português, a ideia do Pedro Proença seria conseguir liderar o futebol português, ser ele a referência do futebol português, como é evidente, mas num processo muito menos agitado e conturbado que tinha havido nos últimos anos. O que foram nestes 5 meses significa que saiu tudo ao contrário do Dr. Pedro Proença, desde inicialmente a guerra aberta com os responsáveis do anterior mandato, desde a tudo o que aconteceu a partir daí. Destinos, e aí assumes tu a presidência. Isto, já aqui dissemos, não é ilegal fazê-lo, porque o crime de aliciamento não existe. É eticamente reprovável ou não? E eticamente reprovável ao ponto de colocar em causa a pessoa que fez essa proposta e o cargo que ocupa. No fundo, acho que a discussão tem que É muito ser um simples pouco perceberem. isso. Eu e Pedro Sousa somos candidatos ao título de melhor comentador de futebol português. E temos 2 candidaturas. Eu digo, ó Pedro, olha, eu junto-me à tua candidatura. O que é que tens aí? O que é que me ofereces? E ele diz, olha, eu tenho aqui outras pessoas que estão na minha equipa e eu pago-lhes 5.000 euros por mês. Mas a ti, se quiseres desistir, pago por 15. Isso deixaria a imagem de que existiu uma situação irregular, fora dos parâmetros Mas o que foi habituais da oferecido, Federação, Nuno Lobo, daquilo foi que sabes. as mesmas condições que oferem os outros vice-presidentes. Há aqui uma questão ética, que é tentar evitar que outra lista vá a votos e possa de alguma forma abalar e perturbar o tal consenso que Pedro Proença queria alcançar. Eu não sei o que é que Pedro Proença vai dizer em sede de inquérito, mas eu falo daquilo que tive conhecimento.
Não havia dia, Andreia, que eu não fosse bombardeado de manhã à noite com mensagens relativas ao processo eleitoral da Federação. E tu sabes que havia muitas pessoas da Liga que estavam envolvidas, portanto, era um turbilhão, e não era este aparelho, mas o outro, se calhar, nem sei como é que não avariou. E então, do lado do Nuno Lobo, e demos várias notícias em primeira mão, do lado do Nuno Lobo, então era todos os dias a fazerem denúncias em relação ao Pedro Proença. Essas denúncias agora terão que ter consequências. Pedro, mas deixa-me só, desculpa, e só fazendo esta pergunta e depois deixando que concluas, até porque temos outros temas para falar. Não deixa de ser algo curioso, porque durante muitos anos não estavas aqui connosco, mas certamente também terás tido a oportunidade de falar sobre outras eleições. Muito se apontava a Luís Filipe Vieira que esta era uma prática comum de Luís Filipe Vieira. Houve várias pessoas que concorreram contra o Luís Filipe Vieira ou estavam a preparar-se para concorrer contra o Luís Filipe Vieira para a presidência do Benfica e acabaram ao lado de Luís Filipe Vieira. É ou não uma situação diferente quando estamos a falar de federação e quando estamos a falar de um clube? É diferente, mas é a entidade supra do futebol português, não é? Utilidade mas pública. não deixam de ser duas entidades, duas coletividades vou chamar de coletividades, de utilidade pública. Uma coisa é o Sport Lisboa e Benfica, a utilidade pública. Outra coisa é a Sociedade Anónima Desportiva do Benfica. São coisas completamente diferentes. Eu não sei porque, na verdade, eu ainda não fiquei bem esclarecido com o que disse Vieira, com a reação de Nuno Lobo, com uma coisa que para mim é importante. Eu não sei se Lobo esteve neste almoço. Não esteve, portanto, que o Luís Filipe Vieira foi falar com ele depois. Pronto, foi falado. Portanto, o mais importante aqui a tentativa. Por isso é que eu também queria saber se tinha havido contactos diretos com o Nuno Lobo. Era as perguntas que íamos fazer. Pois. O mais importante aqui é perceber o que Se dirão. alguma vez Pedro Proença falou diretamente com o Nuno Não, Lobo? o mais importante aqui é quem é que esteve nesse almoço, que vai certamente ser questionado. E diga o que é que lá se passou. Porque uma coisa é a versão do Luís Filipe Vieira, que já percebemos que está no plano oposto de Pedro Proença. Mas houve mais gente, pelos vistos, naquela mesa, não sei se uma, se duas pessoas. E, portanto, isso é muito importante. Repara, neste processo todo, houve uma coisa... Mas porquê é que ainda não vieram a público? Consegues Há entender? os timings da Justiça, há os timings da... Achas que vão se reservar? Sim, mas achas então que vão preferir não vir a público, mas nas instâncias próprias acho que é dar o testemunho? normal. Repara que a alegada espionagem, a alegada truncagem dos telemóveis é de final do ano passado. E Fernando Seara foi ouvido há um mês. Deixa-me só dizer uma coisa sobre as eleições da Federação, que o Vítor dissertou ali uma coisa muito interessante e ficou-me aqui a pulga atrás da orelha em relação a esta questão dos delegados. Porque eu acho que isso é de uma gravidade. Isso sim é de uma gravidade que não tem. Se algum delegado que votou e que mudou de emprego a seguir e foi para a Federação, é grave. Deixa-me só dizer uma coisa. Nas eleições da Federação, o primeiro candidato da lista de Pedro Proença a vice-presidente chama-se Joaquim Evangelista. E Joaquim Evangelista, uma semana ou duas antes, disse ao que não ia. Fez um comunicado e veio dizer à nação futebolística nacional, entre outras coisas, que não podia aceitar porque não sabia que teria que abdicar da FIFPro. FIFPro, lá para casa, é a entidade que superintende todas as associações nacionais de futebolistas profissionais ou sindicatos. Muito bem. Ou seja, ele não sabia quando aceitou o convite que tinha que abdicar do cargo internacional. Ora, é o caso para citar o nosso amigo Vítor. Não se pode tocar. Um jurista não sabia. E, portanto, esse é um ponto que eu acho que também tem que ser aduzida toda esta... Porque é que deixou de estar. Vítor, para concluir, por favor. Para concluir, mas vamos ter break? É que senão voltamos com a informação exclusiva a seguir. Não, vamos avançar para já com outros temas. Pronto, então o caso foi em dezembro. Mas tens um exclusivo, avança já, por favor. Este caso foi em dezembro. Portanto, houve uma abertura do inquérito noticiada pelo Correio da Manhã, pela pena da nossa grande repórter Tânia Laranjo. E eu posso adiantar que a 8 de agosto de 2025, os dois visados na fotografia onde aparecem juntamente com o Nuno Lobo no almoço, ainda não foram ouvidos. Estamos a falar do presidente do Estrela da Amadora, Paulo Lobo, e do presidente da SAD do Leixões, André Castro. Passados mais de 8 meses destes factos, ainda não foram ouvidos pelas autoridades judiciais. Portanto, a investigação está a andar a este ritmo. Portanto, esperemos que agora haja uma aceleração.
Luís Filipe Vieira e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Avançamos com Cristiano Ronaldo, que diz que João Félix fez uma melhor opção ao escolher o Al Nassr em vez do Benfica. O capitão do Al Nassr defende que a Liga Saudita é muito competitiva, por isso considera que foi uma melhor escolha para Félix do que a Liga Portuguesa. Cristiano Ronaldo recusa que se diga que João Félix foi roubado ao Benfica, realça que a palavra roubar é muito feia e defende que ninguém roubou nada a ninguém no processo de transferência de Félix. Em declarações depois da goleada do Al Nassr sobre o Rio Ave, o capitão da equipa saudita falou também sobre Vítor Gyökeres, que Cristiano Ronaldo relativiza também a saída do avançado sueco. Mas focando aqui na questão Félix, concordas, Pedro? Fez bem João Félix em ir para a Arábia Saudita? O tempo dirá da decisão. Agora, acho graça que já li hoje de manhã, chamaram-me a atenção de redes sociais a criticarem o Cristiano porque defendeu a Liga Saudita em vez da portuguesa. Ele está a jogar aonde? Não, é uma gargalhada. Quer dizer, o que eu gostava de ver era, olha, o Yulman, o Samu, o Pavlidis, esses a defenderem a Liga Portuguesa. Esses é que estão cá a ganhar o dinheirinho. Esses é que fazem parte da Liga Portuguesa. Olha, já agora um desafio à Liga, à nova presidência da Liga, que junta as principais figuras, cada um por si, mas que defendam numa ação comercial internacionalmente a Liga Portuguesa. Olha, foi o que Cristiano tem feito. É um embaixador da Liga Saudita. Agora, vamos pôr assim, já não é como a outra, é assim. E o Cristiano não pode defender a Liga Saudita. Era o que faltava. Era o que faltava. Sobre Félix, o tempo dirá. O ano que está a começar, desportivamente falando, ou futebolisticamente, é muito importante para muitos jogadores. Ano de Mundial. Será que a decisão de jogar na Liga Saudita o beneficia? Vai jogar com regularidade? Jesus disse ontem uma coisa, ele é desabrido, não é? A semana passada, ou há 10 dias, o Félix está fora dela. Ontem já estava dentro dela. Ontem estava dentro dela, mas em Riad ou na Arábia Saudita não há nem álcool nem mulheres, como quer dizer. Não, mas isso está dito. Essa nem alguns comentadores desportivos aqui a meio da tarde. Quer dizer, não, mas Jorge Jesus disse isto. Era isso que eu ia dizer. Era isso. A minha pergunta seguinte era mesmo essa. Está aqui a insinuar alguma coisa, Jorge Jesus, em relação àquilo que tem sido o comportamento de João Félix? Provavelmente. Quer dizer, eu não tenho provas nenhumas, nem quero ter. Cada um tem a sua vida privada, ponto. Desde que não colida com os seus compromissos profissionais. Agora, é evidente que o João tem muita qualidade e ontem viu-se. Já agora, quem fala da qualidade da Liga Saudita e que diz aquelas coisas, como eu gosto de aqui dizer, está tudo certo. Cada um tem direito à sua opinião. E é de borla. Agora, eu quero ver, e o Rio Ave era para ser o adversário do Benfica nesta jornada inaugural, certo? Foi adiada. Nesta primeira jornada da Liga, neste fim de semana. A propósito, ainda não saiu a segunda jornada, o calendário da segunda jornada. Doutor Helena Pires, a fazer falta. Portanto, sobre isto, dizer claramente que a Liga Portuguesa tem muito a aprender com o que eles estão a fazer. Não temos as figuras deles, não. Nunca vamos ter, não temos o dinheiro dele, não. Mas é nas dificuldades que devemos aproveitar. E já agora, tenho dúvidas, para não dizer certezas, que algum dos três grandes, Porto, Benfica e Sporting, em qualquer ordem, não interessa, que nestes 6 jogos que o Rio Ave lhes ganhe 4-0. Voltando aqui às declarações de Jorge Jesus, são de facto muito curiosas, Vítor. Na Arábia Saudita não há álcool nem noite, só se joga e descansa. Isto falando de João Félix. São um pouco os alarmes. Que horas são? Porque parece quase aqui que está a dizer que talvez João Félix seja suscetível aqui a algumas distrações extra-futebol que podem ter prejudicado a carreira nos últimos anos. A sério, André? Não sei, diz-me tu se tens informação nesse sentido, não tenho? Meninos, saiam da sala um bocadinho agora. É só 2 minutinhos, saiam aí da sala que vamos falar aqui de um assunto de adultos. Então vamos lá ver. Em primeiro lugar, o João Félix, infelizmente, e tu sabes como é que, infelizmente, sabemos todos como é que funciona. Eu não sei, não metas no saco. Pronto, não sei. Como é que funcionam algumas situações relativas até ao Médio Oriente que permitem outsourcing todo tipo de situações que tu quiseres. Portanto, se o João Félix quiser estar lá no compound, como eles chamam, que são os condomínios fechados, se quiser importar todo o tipo de bens e artigos, até humanos, falo-á certamente e faz as festas em casa. Não é isso que está em causa. Aquilo que é fundamental
é a atitude de João Félix. É o João Félix sentir que a pressão positiva que lhe é exercida por Jorge Jesus. Já podemos ir a seguir. É essa questão. Mas estás a referir ao passado? Eu pergunto se Jorge Jesus está a apontar o dedo a João Félix. Está a apontar o dedo porque basta, não é preciso ir ao Google nem à inteligência artificial, mas eu posso fazer essa experiência, André, e mostrar aqui o ecrã como gosto de fazer. É só ir à inteligência artificial e pedir para nos elencarem, olha que bom termo, todos os escândalos envolvendo mulheres e senhoras do Instagram e em Espanha, inclusivamente atrizes porno em alguns casos, desculpem lá meninos, já saí da sala, que claramente demonstraram que em muitos momentos o João Félix não tinha o foco completamente colocado no futebol. Viveu uma vida também de excessos, em alguns momentos, isso foi conhecido por várias situações, já sabes que as senhoras depois que querem criar engajamento online também contaram algumas histórias, portanto a partir daí é verdade, Jorge Jesus tem razão, não houve, se calhar, a maturidade suficiente de João Félix em alguns momentos. Mas deixa-me dizer-te isto. A juventude do João Félix, a idade com que ele foi, levou com aquele tsunami de milhões em cima. O facto de ter estado distante da família mais próxima em muitos momentos. O facto de não se sentir realizado desportivamente, eram claramente armadilhas e alçapões onde era fácil um jovem que não estava devidamente acompanhado, nem era devidamente acarinhado em alguns momentos no Atlético de Madrid, cair por essa toca de coelho. Vou usar a expressão que a minha filha usa. Beijinho, estrela. Entrar por essa toca de coelho. Portanto, e depois somarem-se comportamentos e o jogador, mesmo perante desafios mais complicados, quer no próprio Atlético, quer no Chelsea, quer no Milan, quer voltando ao Chelsea, até no Barcelona a dada altura, não ter conseguido dar a devida resposta porque se calhar lhe faltou aquela fibra, aquele querer, aquela vontade, ou seja, a matéria-prima que faz os verdadeiros campeões. E é isso que João Félix ainda vai a tempo de conseguir criar. Poderia fazê-lo no Benfica, a ser acarinhado pela família benfiquista, pela família do Seixal. A opção foi outra, porque as questões financeiras pesaram mais alto, mas há aqui um fator também diferenciador. É que tem Jorge Jesus, que é um técnico de pulso firme e que conhece bem quais foram os problemas de João Félix ao longo destes anos, e tem Cristiano Ronaldo, que é claramente uma figura com ascendente sobre João Félix e pode ter quase um papel, com todo respeito pelo Sr. Carlos Cerqueira, quase um papel paternal em relação ao João Félix, no sentido de o pôr no caminho certo. Portanto, não vamos passar paninhos quentes sobre as coisas, é verdade, está publicado, revistas cor-de-rosa, até nós no Record às vezes tínhamos de fazer notícia disso porque havia escândalos internacionais. Portanto, e o João viveu a sua juventude no limite, com excessos, com muitos milhões no bolso. Agora é a altura de jogar a bola. Mas fica então, porque debatemos muito, Pedro, a carreira de João Félix, tentando aqui encontrar o porquê de não ter confirmado as expectativas que recaíram sobre ele quando saiu do Benfica. Jorge Jesus quis dizer ao mundo exatamente o porquê de João Félix não ter funcionado e o porquê que acha que agora vai funcionar? Não, o que o Jorge Jesus quer dizer, eu conheço razoavelmente bem Jorge Jesus, para não dizer muito bem, é que com ele vai funcionar. O que ele está a dizer... E ao dizer que está fora dela é logo a dar-lhe uma banão ali de entrada, não é? O que ele está a dizer-nos é que não funcionou com Sérgio Conceição, não funcionou com Enzo Maresca, não funcionou com Potter, não funcionou com Xavi Hernández, não funcionou com Simeone e Anselmo. E, entretanto, vai funcionar, fez-se luz, como diria o Vieira, naquela manhã. Aqui não se despede ninguém e o João Félix vai fazer uma grande temporada. Não sei. O Jorge Jesus tem um histórico de recuperação de alguns jogadores nestas condições, vou dizer assim. Agora tudo depende do João e daquilo que ele, naquela conversa que teve com a Tânia Laranjo, onde abriu a porta do Benfica, eu creio que ele também disse que o ano era muito importante e estar tranquilo, e a família e o Mundial. E portanto é o ano do Mundial, em junho do próximo ano. Estar a jogar com regularidade e fazê-lo como fez ontem, e fazê-lo não é hoje e daqui a um mês e daqui a 3 meses, não. Fazê-lo semana sim, semana sim, aproximou dos grandes palcos da seleção, por muito que esteja distante. Esta conversa só existe, desculpa André, mas só existe mesmo por causa do Benfica. João Félix fica perto da seleção jogando na Arábia Saudita. Otávio ficou mais longe da seleção quando foi para a Arábia Saudita. É verdade, mas esse... Arábia Saudita. É verdade, mas esse repto esteve envolvido no pacote de sedução ao João Félix. Jorge Jesus foi muito claro quanto a isso. Nós revelamos também em primeira mão que parte do discurso
com o Cristiano Ronaldo iria permitir-me criar uma ligação forte com o Cristiano Ronaldo, que isso aumentaria a possibilidade do João Félix voltar a ter protagonismo na seleção. André, não estamos só a falar de ser chamado. Mas de que forma é que estar mais perto de Cristiano Ronaldo leva João Félix à seleção? Em primeiro lugar, leva-o a ser mais competitivo, olha, já 2 assistências e um penalti, a ser mais competitivo, mais regular, mais profissional, marcar mais golos, que é isso que se deseja, ter outro patamar em termos de visibilidade. Eu acho que pode aprender com ele é o foco. Pronto. É o foco. E isso é consequência do ascendente de Cristiano Ronaldo sobre ele. E o estar ao lado e o ver como é que faz. André, uma coisa é estar na seleção e estão 3 ou 4 dias. Outra coisa é estar ali um ano todo. O João Félix bateu no fundo na seleção. O João Félix não foi utilizado nos 4 contra jogos. A Dinamarca, não foi utilizado. E na Liga das Nações, nós ouvíamos, levantaram-se para aquecer. Iam 5 jogadores a aquecer, o João Félix nem ia aquecer. Portanto, isto é literalmente bater no fundo. É não contar para a totobola, é ficar à espera com Kenda, um Rodrigo Mora, ou seja, quem for, o deixe fora dos convocados. A partir do momento que ele vai para a Arábia, ou viesse para o Benfica e ganha protagonismo, dá assistências, marca golos, tem outra atitude e demonstra e projeta outra imagem em termos de profissionais e enquanto futebolista, aí o João Félix volta a ser útil pelo talento que tem, que é isso que está em causa. Nunca duvidámos do talento, duvidávamos do rendimento. Se agora houver rendimento, vai seguramente ser chamado por Roberto Martínez e depois serão as opções de selecionador mediante também a forma que os outros jogadores demonstrem já em setembro, não é? Que há já uma janela em setembro. Mas vai haver 3 janelas consecutivas, é bom que isso fique claro. Setembro, outubro e novembro, Portugal decide a qualificação para o Mundial. Mas achas também que fica mais perto da seleção pelo menos em termos daquilo que é o rigor, o foco nos treinos, estiver perto de Cristiano Ronaldo, mesmo estando numa liga que não é tão competitiva como outras? Com que idade é que o Ruben Neves foi para o Al Hilal? Não tenho de cabeça. A mesma idade que o João chega agora à Arábia Saudita. E o Ruben Neves perdeu protagonismo na seleção? Não. Aliás, valorizou-se. E teve até, e nas últimas seleções, aliás, o Ruben Neves, ao contrário do João, entrou. E umas vezes foi titular. Nestes 4 jogos, os 2 com a Dinamarca, nos quartos de final, e a meia-final e a final. E, portanto, eu acho que o Ruben Neves deve ser o foco para estes jogadores. O Cristiano ontem também dizia que ele era criticado, que aos 25 anos foi para a Arábia. O Gabriel Veiga, ninguém o critica por ter ido aos 20. E agora está no Porto. Isto eu já disse aqui muitas vezes, que é vestir as calças do outro e decidir o dinheiro e as opções de vida de cada um com o nosso dinheiro e não dos outros é uma vantagem muito grande. Se eu acho que ele pode e deve aproveitar este ano para evoluir no seu profissionalismo, estar mais focado, aproveitar do Ronaldo, mas também muito do Jorge Jesus, a resposta é sim. E já agora, porque quando ele assinou pelo Al Nassr, toda a gente começou a fazer as contas. Ele tem 25 anos, deixa cá ver, ele assinou por 2 anos, daqui a 2027 parece aqueles passarinhos que estão livres. Desenganem-se. O Al Nassr tem uma opção de renovar 1 e mais 1. Portanto, pode ser até 2029 se lhes apetecer. Prepararam uma gaiolazinha que estas para aprender, para ele nos lançar. E portanto, vamos com calma, um ano de cada vez. Eu acho que sim, ele pode aprender no foco, na resiliência, no profissionalismo com o Cristiano, e pode e deve aprender muito com Jorge Jesus em valorizar-se e de ser o jogador que nós estamos todos à espera. Mas como dizia o Vítor, jogando numa dimensão média, é natural que ele brilhe. É natural, com todo o respeito. E não estou a dizer mal da Liga Portuguesa com isso. Não é a mesma coisa jogar com o Rio Ave do que com o Turino. Não é a mesma coisa jogar com o Tondela do que, sei lá, com a Atalanta. Não é a mesma coisa. Muito bem, e Cristiano Ronaldo também nestas declarações falou com os jornalistas depois da vitória do Al Nassr e aproveitou para fazer uma piada com o microfone da CMTV. Ok, não vais levar o microfone. já tenho em casa. Ok, não vais levar o microfone. Já tenho em casa. Ok, não vais levar o microfone. Já tenho em casa. Vítor, momento aqui também de algum humor por parte. Foi um momento histórico que aconteceu em 2016, aí vimos que o Cristiano Ronaldo estava em excelente forma também no lançamento de microfone, portanto não sei se até o Comitê Olímpico Internacional chegou a ponderar inserir esse lançamento de microfone nas modalidades
de exibição, pelo menos, para ver se depois Portugal conseguia ganhar uma medalha de ouro, mas seria interessante o Cristiano não só ser o jogador de futebol de eleição que é, mas se calhar ir também concorrer no lançamento de microfone, se calhar o Marcos Fortes na altura até se levantava mais cedo da caminha para ir ajudar o Cristiano Ronaldo a treinar. Agora tem outras ocupações o Marcos Fortes, um abraço, mas de qualquer maneira foi um momento... Agora recorda-se com boa disposição, na altura o nosso Cristiano estava um bocadinho aborrecido, mas é uma situação claramente que agora provoca sorriso e boa disposição. Faz bem também em brincar um pouco com esta situação, Pedro. A brincar, porque a realidade mudou muito aqui, desde esses tempos, não é? Estava, não? 2016. Sim. Não, ainda não estava mas, nos ecrãs. Passaram 9 anos. Sim. E foi no caminho para a grande conquista do futebol português, o europeu de 2016. A resposta é sim, faz bem em brincar e em tornar este tema mais ligeiro. Eu acho que os portugueses não estavam preparados para o êxito que ele teve ao longo de anos e anos. Ainda ontem fez 3 golos. Estivemos aqui a falar do Félix. Esqueci, caramba, ele ainda ontem fez 3 golos e deixou o outro marcar um penalti, que se fosse ele a marcar um penalti daquele jeito, toda a gente o partia. O que o Mané fez ontem frente ao guarda-redes do Rio Ave. Só para dizer isto, acho que ninguém estava preparado para o êxito que ele teve a nível futebolístico e ninguém está preparado para o que aí vem enquanto empresário. Cristiano Ronaldo, neste momento de boa disposição. Vamos voltar a falar de futebol nacional e de jogadores que jogam neste momento em Portugal. Ivanovic impressionou tudo e todos no Benfica. O avançado chegou a Portugal há apenas uma semana, mas teve um impacto impressionante e só precisou de 5 treinos para convencer Bruno Lage e todo o plantel. Segundo o jornal Record, o segredo para o sucesso imediato de Ivanovic é o trabalho árduo, algo que o faz destacar-se dos restantes companheiros de equipa nesta fase. Ainda no San Giloase, o ponta de lança cumpriu um plano específico de treino para desenvolver sobretudo a parte física. Outro ponto que deixou Bruno Lage particularmente agradado é a agressividade que coloca em campo e que o treinador do Benfica tanto tem pedido. É feito à medida dos pedidos de Bruno Lage. Pedro, aqui realçámos tantas vezes que Bruno Lage deixou esse perfil no ar de querer jogadores mais fortes fisicamente, agressivos dentro de campo, mas agressividade, entendemos nós no bom sentido. Ivanovic, é isso tudo? Ivanovic ainda não é um jogador feito. Ivanovic, às vezes esquecemos disso, tem apenas 21 anos. Fez 2 épocas em 2 dígitos. Portanto, com 19 e com 20 anos. A melhor época de carreira foi a passada. Só mais recentemente chegou à seleção croata, tem 4 internacionalizações, destornou 2 trintões. Acho que os outros 2 pontas de lança, cada um tem 34 anos, um é do Osasuna, o Budimir, e agora está-me a faltar o outro. E, portanto, não é um jogador acabado. Agora, é tão bom que jogou logo. E é muito diferente do Pavlidis. Eu acho que aqueles 70 e tal minutos já deu para ver que por muito que ninguém veja a União de São Giloase e depois tenham surgido muitos especialistas que viram a União de São Giloase durante 150 jogos, eu não vi. Mas diz que a Liga Belga é melhor que a portuguesa. Eu digo que a Liga Belga, no nível médio, é melhor que a portuguesa. Nós estamos mais perto do 8º lugar do que do 6º. E o 8º lugar é da Bélgica no ranking. O Ivanovic é um jogador diferente, muito diferente do Pavlidis. Eu dei ontem aqui o exemplo do toques de bola e hoje fui ver a diferença. O Pavlidis é mesmo aquilo. Só tocou 23 vezes na bola com o Nice, mas contra o Sporting, uma semana antes, em que jogou praticamente todo o jogo, em que foi a figura do jogo, 29. fez 25 toques na bola. Tinha ideia que era 29. E, portanto, são diferentes. Este toca 40 e tal, 50 vezes na bola. Dá-se mais ao jogo, envolve-se mais, como dizem agora os grandes especialistas, associa-se mais com os companheiros. E, portanto, mas é essa a função que pode ter jogando com Pavlidis, ou seja, se jogar, ser naquele 4-4-2, ser o Pavlidis mais o homem. Ser a muleta, diz lá André, a muleta do Ivanovic. Sim, eu acho que complementam-se muito este jogar. Por isso um mais finalizador, mas este é também muito finalizador. O golo não é fácil, aquele gesto técnico de Ivanovic. Bom detalhe. No nível médio da Liga Portuguesa, como é a Liga Belga, vai marcar muitos golos, porque ele vai passar a jogar numa equipa muito superior à União de São Giloase. Uma coisa é ser servido pelo Pavlidis, pelo Rios, pelo Auschwitz ou ao Actur Koglu, ou seja lá quem for, e outra coisa é aqueles companheiros que ele tinha na União de São Giloase.
Vítor, com o Jornal Record aqui a revelar aqui alguns detalhes que fizeram desde logo que Bruno Lage tivesse plena confiança em Ivanovic. Já havia esta indicação ou ficaram mesmo surpreendidos os responsáveis do Benfica, desde logo à cabeça Bruno Lage, com a forma física com que Ivanovic se apresentou? Não, a forma física não causou surpresa porque ele estava com ritmo a treinar, a jogada, já estava com 5 semanas de pré-época. Aquilo que causa surpresa e reação positiva, e acho que o Record conseguiu espelhar isso muito bem, é a integração rápida, é a capacidade de apreender a mensagem, a capacidade depois de exteriorizar as informações que lhe são passadas. O Bruno Lage podia ir ao detalhe, o Bruno Lage podia lhe explicar que a dupla de avançado Gil faz assim, mas que o Pavlidis faz assado, e o jogador não conseguir de imediato interpretar o que lhe era pedido. O Ivanovic foi extraordinário neste jogo com o Nice fora, ainda por cima um jogo fora, complicado, contra uma equipa que se galvanizasse no encontro, ainda que esteja limitada, poderia criar dificuldades ao Benfica. O Benfica controlou taticamente a partida do Nice. O Ivanovic, importante, sem bola também, para aquele esforço do Benfica para não deixar o Nice crescer. O Ivanovic ajudou, e aí sim, quando nós dizemos, e as pessoas muitas vezes têm aquela facilidade e facilitismo de lá estão eles, vão jogar o reforço do Benfica, já estão a dizer que vai ser um craque para a época. Não, meus amigos. Não vai ser? Com tão pouco tempo. Não, meus amigos, o que eles estão a dizer. Isto não é azul, vermelho nem verde. O jogador, em poucos dias, conseguiu interiorizar a mensagem, conseguiu perceber o que tinha que fazer dentro da equipa, com ou sem bola, conseguiu, de alguma forma, não andar lá aos empurrões ao Pavlidis, conseguiram não se estorbar um ao outro, e era aquilo que se pedia em primeiro lugar para este jogo. E os detalhes na finalização, cuidado com eles. Portanto, indicadores e sintomas muito positivos, e não são daqueles de engate. Olha, aconteceu, foi um jogo de engate. Não. Claramente, pilares fundacionais da sua qualidade futebolística. Agora, a época é longa, ele vai ter que dar continuidade a este rendimento, e nós vimos a época passada, Andrea, que o Pavlidis, os primeiros meses da época, chegou a arrastar-se em campo, marcou 2 golos em Wembley, e tivemos que estar aqui atrás de programas a dizer, pois, realmente ele marcou 2 golos em Wembley pela Grécia e a Grécia ganhou. Ele aqui no Benfica não está a marcar, mas fui eu que até que usei essa expressão, mas não é um corpo estranho no Benfica, porque o Pavlidis integrava-se muito bem na manobra da equipa, mesmo não estando a finalizar. Portanto, sabemos que ao longo da temporada há períodos em que os jogadores estão melhor ou estão pior. Olha o Samu, grande início da época com o registro de Vítor Bruno, o resto da época sofrível a marcar basicamente golos de penalti. Portanto, são jogadores que, estou a falar de finalizadores, que podem ter momentos de maior fulgor ou menos. Para início de conversa, Ivanovic deu excelentes indicações. O seu protagonismo e papel dentro do Benfica, vou sempre dizer, dependerá diretamente do que for o Benfica a partir do dia 2 de setembro. Mas parece, e porque se tem falado de interessados em Pavlidis, nomeadamente o Newcastle, parece que nesta altura esta é a dupla que Bruno Lage tem na cabeça para enfrentar a época, ou há aqui uma margem para, se está encantado com Ivanovic, pensar em, de alguma forma, voltar a um sistema que não tenha os 2 avançados, só com um, e aí Pavlidis poderá ser vendido e depois haver aqui um número 2 de Ivanovic? Perguntas muitas coisas. Eu não estou na cabeça ainda bem. Não estou na cabeça do Lage, mas já tinha aqui dito, para mim jogam sempre os melhores desde que treinem a top. E, portanto, acho que o Lage fez muito bem na preparação do jogo e este é o caminho. Segunda, isto já é informação. O Benfica não vai negociar Pavlidis e o Benfica não está à espera que ninguém bata 100 milhões. Ponto final no assunto Pavlidis. No dia de hoje, que é dia 8 de agosto, não há negócio Pavlidis. Pavlidis não vai sair do Benfica neste mercado. Vítor, faz bem o Benfica em bater o pé? Faz, porque o Pavlidis é um jogador que tem claramente... Ou seja, é a base de qualidade que o Benfica tem em termos de ataque. O Ivanovic começou bem, dá excelentes indicadores, está a ser promissor. Há o Henrique Araújo por trás, ao qual está a ser depositada a confiança, mas o Pavlidis é o equivalente. Aliás, o Pedro disse muito bem, eu até discordei do Pedro, que ele diz que são 29 golos, eu digo que são 30 com o golo ao Auckland City no Mundial. É um ponto de lança que marca 30 golos numa época, portanto é o ponto de partida para a conversa do Benfica em relação ao que deve ser o seu ataque esta época. E estando o trono do melhor marcador do campeonato em vazio, o Pavlidis, se calhar, é o principal candidato a ser o melhor marcador do campeonato desta época, para início de debate. Portanto, a partir daí, o Benfica está a saber livre do Pavlidis, e ainda por cima ao preço que estão os jogadores no mercado, e a se meter por caminhos apertados e a ter que gastar 30 ou 40 milhões no avançado.
Mas pergunto-te, Pedro, porque sabemos que o Newcastle tem muito dinheiro. Também não é Samu. Não, a minha questão, sim, já vamos dizer Samu, até porque vocês prometeram também mais dados, mas ainda é sobre Pavlidis. Em momento nenhum imaginas o Newcastle chegar aqui e bater os 100 milhões? A informação que eu tenho do Newcastle é que há 2 nomes em cima da mesa prioritários, que são Kolo Muani, que tem só para a Paris Saint-Germain e que esteve na Juventus emprestado, e uma segunda é Højlund, que deixa de ter lugar no Manchester United com a chegada. Mas tem pretendentes a Itália, sim. o Højlund. O Milan quer muito o Mas os italianos não pagam o que quer o Manchester United, querem empréstimo. Não. Olha, a Juventus. O Newcastle, com o dinheiro com que fica na mão, contrata basicamente quem quiser. Foi isso que ainda disse. O problema é que ninguém quer ir para lá. Esse é o outro problema. Pois, isso é outra questão. Newcastle, prioridades são Randal Kolo Muani, francês do Paris Saint-Germain, sem lugar no plantel do PSG, e Højlund, que passou a ser terceira opção de Ruben Amorim, com a chegada de Sesco, e porque o Amorim gosta mais de Zirkzee do que de Højlund para suplente. Isto em relação ao Newcastle. Ou seja, do ângulo do Newcastle, Pavlidis é um jogador interessante, mas não é um dos alvos neste momento. Em março, revelamos aqui no Now, ainda não era era a Liga Now, revelamos que havia 4 equipas que seguiam, está escrito, foi dito aqui, 4 equipas que seguiam Pavlidis. Entre elas estava, nessa altura ainda, o Liverpool, o Atlético de Madrid, o Newcastle e o Aston Villa. Eram as 4 equipas que seguiam o Pavlidis. E, portanto, outras se terão juntado. A verdade é que isto não é uma informação mesmo. O Benfica não recebeu nenhuma proposta, não vai vender e não admite negociar abaixo dos 100 milhões de euros. Portanto, ninguém vai pagar 100 milhões. O Gyökeres achou por o valor que foi, o Sesco por 78 mais 6, o Etiqueté foi pelo valor que foi, portanto, ninguém vai pagar pelo Pavlidis isso, nem pouco mais ou menos. Menos que aconteça alguma lesão de algum de um clube importante nos últimos dias, mas mesmo assim 100 milhões é uma verba muito avultada. Mas repara no efeito carambola dos pontas de lança. O que já estávamos à espera disso, mas estávamos um bocadinho à espera disso. Eu não me recordo, 8 de agosto, de Vítor, que os principais pontas de lança que estavam no mercado já quase tiveram quase tudo colocado. Achas, Vítor, que além desta dupla, o Benfica precisa de só o Henrique Araújo para depois ter no banco é suficiente? Tem sido um debate que tenho tido com algumas pessoas e para já a confiança vai ser depositada no Henrique Araújo. O Benfica não tem planos de ir ao mercado para a contratação de um ponta de lança. Outros factos o Pedro já os revelou. E se eu discordasse, contrariava imediatamente o Pedro, como ele faz comigo e muito bem, porque o importante é a boa informação que chega aos espectadores, porque nós não passamos aqui horas a debater jogadores que não estão no radar do Benfica, nem interessam ao Benfica, falamos efetivamente daquilo que pode ser notícia e tem consistência. Neste caso, podemos dizer, com toda a certeza, que o Benfica não vai contratar mais um ponta de lança, um terceiro ponta de lança, e é uma boa notícia para os benfiquistas que acreditam em Henrique Araújo. O Henrique, e segundo as informações que tenho, já sabe disso, vai continuar no plantel do Benfica. O Bruno Lage e a estrutura do futebol de Rui Costa estão contentes com o trabalho que Henrique Araújo tem feito nestas semanas de pré-época e vão-lhe dar a confiança de ficar no plantel. E isto é algo que eu sei que agrada a muitos benfiquistas e também, em termos estratégicos e de gestão financeira, efetivamente o Benfica não teria disponibilidade neste momento, nem parece que faça sentido para ir para o mercado atrás de mais um ponta de lança, tendo Pavlidis e tendo feito este investimento em Ivanovic. Portanto, Henrique Araújo, parabéns, é que vai cumprir o sonho de ficar no plantel do Benfica, agora dependerá do próprio jogador, da resposta que der e das oportunidades que lhe forem concedidas. Muito bem, vamos ainda continuar a falar de Benfica, até porque há uma posição para a qual o Benfica aí sim procura algum nome e o Jornal Record enviou ontem exclusivo no Record da Hora alguns detalhes sobre qual o perfil procurado pelo Benfica. O alvo para substituir Di Maria não está na Liga Inglesa, o Benfica está disposto a investir cerca de 30 milhões de euros na contratação de um extremo direito que jogue com o pé esquerdo, como era o caso do Di Maria. Antony, jogador
jogador do Manchester United foi colocado na lista de alvos, mas o jornal Record sabe que não é alvo do Benfica nesta fase. Recordo que nomes como Zaniolo e Dybala também têm sido associados, mas, segundo foi possível apurar, também não estão nos planos de Rui Costa. Quanto a Adjes Moussa, extremo do Feyenoord, esteve a ser negociado, mas acabou por renovar pelo clube holandês, fazendo com que o Benfica se afastasse. E Pedro, já aqui disseste também que Adjes Moussa não está totalmente descartado pelo Benfica. Há esta possibilidade de Benfica e Feyenoord ainda jogarem. O Benfica ainda precisa de perceber se vai estar ou não, mesmo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, o que é que podemos esperar nos próximos dias, nas próximas semanas, sobre este dossiê? Algum avanço ou o Benfica para já tem este dossiê congelado? Não, não está congelado. A prioridade absoluta do Benfica é fechar este dossiê. E o Benfica está a tentar fazê-lo até à inscrição para o play-off da Liga dos Campeões, que é na próxima semana já. E, portanto, não há aqui muito tempo, está em contrarrelógio. Nenhum destes nomes, vamos ser claros, Antony, Zaniolo, Dybala, Asséncios, isso é só tretas. Brahim Dias, nem o Benfica tem capacidade. Se não teve para o João, Antony também, não tem para estes jogadores ganham muito. Quanto é que o Zaniolo ganha no Galatasaray? Isto às vezes dá-me vontade de rir quando ouço. A Liga Portuguesa não pode pagar essas verbas, ainda não pode. Que seja possível daqui a alguns anos que os grandes tenham argumentos financeiros para lá chegar, mas não podem. E portanto o Benfica, prioridade absoluta, é um extremo direito, é um jogador canhoto para a ala direita, identificado 3 ou 4 jogadores, onde está esse jogador Moussa que disseste. O problema do Moussa é que vai jogar ainda na próxima semana. Se o Feyenoord passar, defrontará o Benfica, porque o Benfica vai passar, claro. Eu tenho dúvidas que o Feyenoord passe. Se não passar, precisa ou não o Feyenoord fazer Aramis? Provavelmente sim, porque perde o acesso, não é a 70, mas fazendo uma campanha modesta, perde o acesso pelo menos a 80 ou 90 milhões de euros, porque eles estão no 6º lugar e nós no 7º. E os direitos televisivos, o market pool não é a mesma coisa. E portanto... Ou seja, o Benfica, no caso do Feyenoord não seguir em frente, o Benfica até pode ter este jogador que já queria há muito tempo, mas por menos, se calhar até tem uma margem negocial maior do que tinha no início do mercado. O que eu quero dizer com isto é que o facto de ele ter renovado não quer dizer nada. Quer dizer apenas que ele passou a ganhar muito mais, era um dos mais mal pagos do plantel. Mas se formos... Passou a ter a segurança de que se ficar no Feyenoord tem com melhores condições financeiras. Fica mais tranquilo. Atuaram bem, não há dúvidas sobre isso. De acordo com o que o mercado também está a dizer ao jogador e ao clube. Mas, Vítor, em relação ainda a este dossiê, já temos mais alguma informação sobre o perfil, já aqui dissemos ontem, e foi apurado pelo Record, porque se falou de muitos nomes de Liga Inglesa, que não era o mercado para o qual o Benfica estava virado nesta altura à procura de jogadores. Estamos a falar de um jogador que, quando soubermos o nome, vamos todos reconhecer, ou um jogador sobre o qual temos que ir ao YouTube ver aqueles best-of para perceber exatamente o que é que dá. Eu ainda não cheguei ao nome, se tivesse chegado ao nome já sabíamos. Mas nesse sentido, o perfil é um jogador que, além do impacto desportivo, possa ter algum impacto mediático no sentido de entusiasmar os adeptos nesta fase, e para o que aí vem do Benfica, ou achas que o Benfica, neste momento, depois de encerrada a novela Félix, já não está... focado nessas questões, que é um jogador, olha apenas para o lado desportivo? André, com todo o respeito, ninguém conhecia o Adjes Moussa no futebol português, ou pelo menos tínhamos consciência da qualidade que ele tinha, pelo menos não era um jogador de perfil muito elevado em termos mediáticos, e nem o Richard Rios era até dada altura, e a partir do momento que o foco esteve lá colocado, percebemos que havia ali qualidade. E isto é que faz a diferença nos departamentos de scouting, nos diretores esportivos, nos treinadores, nas estruturas de futebol. E eu não estou a ver o Benfica, porque um cruzamento de muitas informações, aliás o Pedro até disse que um deles até pode estar na América do Sul, um dos alvos, e outro pode haver uma questão salarial envolvida. A minha dúvida é só esta. O Benfica efetivamente já andou a sondar o mercado para estudar possibilidades de empréstimo. Não é do Antony, que o Antony custa 12 milhões por ano só de salários. E a questão aqui é poder haver uma surpresa de algum jogador que venha desse segundo mercado de oportunidades. Mas isso é depois de play-off. Pronto, mas a minha ideia sobre isso era precisamente, e eu disse-o aqui, que independentemente das contratações que tinham que acontecer, no fecho do mercado podia acontecer uma surpresa. Essa estratégia não tem corrido particularmente bem. Só quando vem jogadores lesionados do PSG.
Quando vêm jogadores lesionados do PSG, se vier um jogador, como o Brahim Dias não era realista, mas se o Brahim Dias, por algum motivo, não se sentisse tão confortável na Casa Blanca, onde ele está. Ele antes do Madrid, eu sei. Ele era a figura da Liga Italiana. Claro, estamos a falar de coisas sérias ou a brincar? Não dava passos atrás. Mas um jogador desses que pudesse vir para o Benfica seria de agarrar na hora. Se por algum motivo ele achasse que queria ser titular a época inteira, ir ao Mundial por Marrocos, à Cannes, ia estar 2 meses fora. E esse é outro dado. Dezembro e janeiro, jogadores africanos não jogam. A Cannes, que é numa altura extremamente inoportuna, sobretudo com a sobrecarga de calendários que existe hoje em dia, o Benfica teria que agarrar. Portanto, estar atento a essas possibilidades pode ajudar a compor o plantel. Agora, para o extremo, primeiro extremo, já não estou a falar da saída do Aktürkoğlu, o Benfica provavelmente vai precisar de 2. Mas para este extremo, o Moussa seria para jogar à direita com o pé esquerdo, o Benfica tem que acertar. Portanto, outro que vai ao cano. Pronto, não é o Sheldrup, não é o Tengsted, não é o Prestiani, não é o Rollizer. Não são jogadores que vêm, alguns deles já caros, para ainda se fazerem ou serem emprestados ou irem rodar. Precisa de um jogador de rendimento. Precisa de um Moussa, que já era titular do Feyenoord e vai chegar e vai jogar. E esse é que é o desafio, André. É tentar encontrar dentro do que o Benfica pode orçamentar para esta contratação, um jogador pronto a chegar, pronto a render, e se fosse, eu sei que é esse o objetivo, mas eu estou muito descrente, que já possa ser a opção para o play-off. Por isso é que disse que há um plano alternativo, que é o plano alternativo, estamos a ver que se calhar é o que vai ser utilizado no play-off, mas veremos contra quem e em que circunstâncias. Mas, ainda assim, o jogador tem que ser um jogador de rendimento para chegar e jogar, não pode ser um extremo. É o Ivanovic, é chegar Pronto, não pode chegar para se fazer. E essa é a prioridade que o Benfica tem que ter nesta altura. Não pode ir à procura, se calhar, de assumir riscos como assumiu com os 2 jogadores argentinos e com os 2 jogadores nórdicos. Mas 30 milhões dá para o quê exatamente? Dá para um grande jogador. O mercado vai mexer agora com as equipas boas que estão no play-off da Liga dos Campeões e que vão ser eliminadas agora, na terceira pré-eliminatória e depois no play-off. O Benfica, eu repito isto aqui, prioridade absoluta é o extremo-direito. E só movimentará mais peças no mercado caso outros jogadores saiam. O Aktürkoğlu já disse que queria sair. Pronto, que essa... Pronto. E o Benfica uma baixa iminente a somar às lesões, que isto também são problemáticas. E, portanto, outro jogador que pode aparecer sair, uma proposta é Florentino. E, portanto, aí o Benfica também tem que repor. Mas se no mundo perfeito o Aktürkoğlu ficasse e o Florentino ficar, o Benfica só ia contratar mais um extremo-direito. A menos que, depois do play-off e apurado para a fase de Liga, o Benfica tivesse argumentos para ainda compor o plantel. E eu creio que precisa disso, embora Tomás Araújo esteja ao virar da esquina e os outros 2 só lá para o final de outubro. E, portanto, os outros 2, Bá e Manu. E, portanto, o Benfica vai fazer esta operação nos próximos dias. Acho surpreendente que não tenham ninguém acertado no nome. Muita gente dirá, é porque não tem ninguém. Se calhar têm. Se for um jogador desempregado é mais difícil. Não, esse não. Isso é o mais fácil de tudo. Portanto, é jogador com clube. Sim, é isso. Há efetivamente uma transferência. Um jogador desempregado não existe transferência. Por exemplo, nas últimas horas houve um nome que foi associado muito ao Benfica, olha, que até está na Liga Inglesa, que é o israelita, falha agora não pertence ao Tottenham, que estava no Leeds e que fez uma grande época ao nível de Borja Rassines noutra equipa. O Leeds subiu de divisão, provavelmente até o melhor jogador israelita da atualidade. Mas que também não faz nenhum sentido e que é um belíssimo jogador. É um ala que joga com os 2 pés. Mas o Benfica vai, eu acho que até nem vai chegar aos 30 milhões. Tem essa almofada para poder. Manor Solomon. Isso, o Solomon. Mas que também não faz sentido. Creio que o jogador até foi, se não oferecido, andou aí no mercado. Mas é um jogador muito, muito interessante, devo dizer. E portanto, temos que andar aqui a tentar perceber quem é. Eu creio que é a qualquer momento que esse assunto vai ficar resolvido. Estamos atentos também, mas ontem dizias, e porque estamos a falar de extremos e porque também importa definir aqui se Aktürkoğlu sai ou não, tudo aponta para que sim, não é, Vítor? E mais, ontem dizias que
Na verdade, a Turkoglu já não conta, não é? Na verdade, E se já dificilmente me informou o enganar, Benfica, já informou o Benfica de que quer sair. Estamos aqui perante a questão também de quem é que será o próximo adversário do Benfica. Eu posso fazer isso, sou jornalista. O Pedro Sousa diz que não é, embora seja jornalista. Para mim é jornalista, mas eu que sou jornalista posso fazer isso. Se tu fosses o Bruno Lage, colocavas a jogar contra o Fenerbahçe um jogador que está praticamente contratado pelo Fenerbahçe? Não sei, Vítor, sinceramente não sou treinador, não sou treinadora. Para quem está em casa, e já agora podem-me filmar, tirar daí o... Já queres realizar o programa em todos? Esses senhores feios. Podem filmar para aparecer a minha cara. Podem filmar para aparecer a minha cara. Você que está em casa, não interessa se é de Benfica, Porto, Sporting, Vitória, Braga, Rio Ave, Moreirense. Punha a jogar num play-off da Liga dos Campeões contra o Fenerbahçe, um jogador que está praticamente contratado pelo Fenerbahçe. Não, cabe na cabeça de alguém. Não, mas também não o vendia. Não o vender, por isso é que eu disse que é uma lose-lose situation. É o quê? Desculpa. É uma situação em que todos perdem. Porque não passará pela cabeça de ninguém. A partir do momento que o Fenerbahçe já fez a cabeça ao Aktürkoğlu e sabe, a informação do Pedro Sousa, melhor insider europeu, não influencer, Fabrício Sousa aqui. Deve pedir alguma coisa a 5 milhões net. 5 milhões net. Portanto, querem-me dizer que Rui Costa ou Bruno Lage vão assumir o risco de colocar a jogar em campo numa eliminatória que pode valer 75 milhões de euros um jogador que já está com a cabeça no Fenerbahçe? Sim, mas também não podem fazer o que fizeram com o Zivkovic na altura. Não podem vender. Era o Luís Filipe Vieira o presidente. Mas vão ter que ponderar muito bem. Jorge Jesus, treinador, e Tiago Pinto, o diretor desportivo. Pedro, evidentemente o Rui Costa, não acredito, pelas informações que tenho, são parecidas com as tuas, que o vá vender ao Fenerbahçe se o Fenerbahçe for o adversário do Benfica. Não cabe na cabeça de ninguém. Pode vender, mas ele não joga contra o Benfica. Não, isso não existe com o Mourinho. Olha com o Mourinho ainda por cima. Portanto, estando o jogador na luz e sendo o Fenerbahçe o rival, a ponderação que terá que existir na luz, não adianta sentarem-se com o jogador e perguntar ao Actur, olha, achas que tem condições de jogar? Não podem fazer isso ao jogador, não podem fazer isso ao Benfica. O jogador tem uma infelicidade, é expulso, comete uma falta, falha um golo, faz um penalti. Não pode acontecer. Imaginem a pressão a que o Aktürkoğlu ia estar submetido nesse jogo. Os colegas, como é que iam olhar para ele se houvesse alguma falha? Nós próprios íamos ter que falar sobre isso. A pergunta ia ser feita ao Bruno Lage, ia ser feita ao José Mourinho. Os jornalistas turcos vêm aos magotes, André. No outro dia em Braga, estavam 28 jornalistas agora búlgaros. Estás a falar nisso, vêm aos magotes, eles já cá estiveram 3 vezes para o levar. Não foi uma nem duas, 3 vezes para o levar. Quando estiverem cá jornalistas, todos os 16 diários esportivos de Istambul, acho que em Atenas é cá 16, dos diários esportivos todos, das televisões todas da Turquia, estiverem todos aqui a fazer pressão a Aktürkoğlu, a irem para as redes sociais dele, os adeptos do Fenerbahçe a fazer-lhe pressão por um lado e os rivais do Galatasaray a dizer que querem que ele parta uma perna. Estão a ver bem a posição em que o Aktürkoğlu ficará para representar o Benfica num play-off que vale 75 milhões de euros? Vamos lá ter muita calma, porque o Benfica vai ter que ponderar muito bem, ainda que o jogador esteja apto e fisicamente em condições, vai ter, se o Fenerbahçe for o rival, vai ter que ponderar muito bem qual é a decisão que protege melhor os interesses de todas as partes. Então, se chegasse o tal extremo antes desse play-off, aí acho que a resposta estava dada logo à partida. Portanto, pelo que percebo, concordas que o Benfica não deve mesmo negociar já a Aktürkoğlu e esperar? Não pode, André. Não pode correr esse risco. A ferida do Zivkovic está tão aberta, toda a gente fala nisso, é impressionante. Mas dirá alguns, eu não quero a câmara, ao contrário do Vítor, mas dirão alguns lá em casa, pode-se passar outra coisa também muito engraçada, que não tem graça nenhuma, que é passar o Feyenoord, ser Benfica Feyenoord no play-off e o Tenkstedt jogar no Feyenoord. Mas isto foi antes do sorteio. Este foi antes do sorteio. Ao contrário do que o Benfica fizesse agora. Mas achas que não houvesse o historial Zivkovic que todas estas questões pesavam tanto? Pesavam, tinham que pesar. Isso é a diferença entre uma equipa organizada e uma equipa desorganizada, com todo o respeito. Há demasiados milhões em jogo. O Zivkovic custou 40 milhões ao Benfica, fora os pontos. Sim, o apuramento. O Zivkovic, um golinho que ele fez na eliminatória do PAOK da Bel contra o Benfica de Jesus, custou 40 milhões e foi dado.
Muito bem, vamos também avançar com o Sporting, que hoje faz a estreia no campeonato. O bicampeão nacional começa esta edição da Liga frente ao Casa Pia. Vamos olhar para o 11 provável para o jogo de hoje. Rui Silva na baliza, a defesa composta por Fresneda, Diomandé, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo. No meio-campo, Yulman e Morita. Mais à frente, Trincão, Pote e Jenny Catamo. No ataque, o reforço Luís Soares deverá tirar a titularidade Arder e ser ele o titular neste encontro, que marca também, antes de olharmos especificamente para estas peças, Pedro, também marca o regresso do Sporting ao campeonato já sem Gyökeres, um Sporting que precisa de ser reinventado. Parece-te que este 11, este esquema montado por Rui Borges sem Gyökeres é o favorito como bicampeão que parte para esta época? Quantas jornadas é que achas que vamos estar aqui a falar de Gyökeres? Cheira-me que até à 34ª. Este é o 11 que vinha no recorde hoje, não é? Sim. E acho que vêm quase todos. Sim. Eu tenho dúvidas que seja este. Acho que Soares vai jogar, mas tenho dúvidas em relação a Morita ou Coxo. E não sei se o Grego não vai entrar direto no 11. Seja como for, é o primeiro jogo de campeonato pós-Gyökeres, mas há uma coisa que é verdade, que é factual. 0 golos com o Benfica, 1 gol de penalti com o Villarreal, 1 gol de bola corrida com o Sunderland e a derrota com o Celtic. E, portanto, a baliza adversária não lhes assiste nesta fase. E, portanto, é o trabalho de... Soares também já chegou numa fase mais adiantada, muito, não é? E fez pré-época, mas foi uma pré-épocazinha. Já sabendo que ia sair, foi lá para Marbella, mas aquilo não foi a mesma coisa. Não fez como o Gyökeres ao sol, como dizia ontem o Vítor, e agarrado ao telemóvel, mas se calhar estava agarrado ao telemóvel à espera, podes viajar para Lisboa. Agora, eu acho que ele vai ter um impacto imediato. Outra coisa é dizer que ele vai fazer 30 golos na época, que não vai fazer. Acho eu, porque os números de Pavlidis já são subestimados, porque o outro fez 50. O Gyökeres é que tu perguntaste. E, portanto, é o grande desafio de Rui Borges, são dois. É dizer aos sportinguistas e aos adeptos do futebol em geral que o seu sistema, com as dinâmicas para a frente ou para trás, é que está correto e não os 3 defesas centrais. Esse é um. Outro é jogar e jogar bem, sem Vítor e Gyökeres, e seja lá com quem for, embora eu acho que ele muitas vezes, ou quase sempre, vai jogar com Soares, e umas vezes jogos mais difíceis, até capaz de lá plantar o Jota Silva quando ele chegar. Com essa perspectiva ainda de chegarem mais nomes, nomeadamente Jota Silva, mas para já, olhando para o jogo de hoje, achas que entra muito pressionado Luís Soares para este jogo, tendo em conta a figura que vai substituir neste Sporting, Vítor? Não me parece, sinceramente, que o Luís Soares tenha estado exposto ao fenómeno Gyökeres de uma forma tão ostensiva que lhe cria claramente ali uma limitação qualquer. Entretanto, já deverá ter participado em conversas em que alguém lhe disse: olha, vens substituir aquele rapazito. Fora às redes sociais, só Vítor, ele não é. Há uma coisa que surdo, cego e mudo. Eu estou muito na expectativa para esta noite, porque temos informações importantes de que a semana de trabalho do Luís Soares foi muito interessante, foi muito alentadora, muito esperançadora de que o jogador hoje vai ter uma boa entrada no campeonato. O Luís Soares, basicamente, tem carreira em segundas ligas. O Saragossa marcou golos, agora no Almeria marcou golos. Noutras experiências não foi muito feliz. Já está na seleção da Colômbia outra vez, mas este é um momento onde a motivação do Luís Soares tem que estar nos píncaros. Este é o momento em que um jogador maduro como o Luís Soares tem que dar a resposta. Portanto, eu acho que isso tem transparecido em Alcochete, na forma como ele tem aprendido a mensagem. Neste momento ganhou claramente vantagem sobre Conrad Arder. Arder, esse sim, depois de estar uma temporada à sombra do Gyökeres, não sei até que ponto, até pela personalidade muito peculiar que Conrad Arder tem, até que ponto terá reagido estas semanas da melhor maneira a esse acréscimo de responsabilidade. Vamos ver depois ao longo da época que contributo ele dará. O Luís Soares, pela semana de trabalho que fez, claro que ele não chegou de Marte, claro que não chegou de Júpiter, sabe quem é o Vítor Gyökeres, mas não esteve assim tão exposto ao fenómeno. E se calhar, se conseguir ser ele próprio, ou seja, não pensar que é um sucessor, um substituto, ou um remendo para a saída do Gyökeres, ou um Gyökeres 2,
mas olhar para aquilo que ele é capaz de dar ao Sporting, ou seja, se estiver hoje ao nível do que fez durante a semana de trabalho, pode ser uma surpresa esta noite com o Casa Pia. Já vamos voltar à conversa sobre o jogo de hoje do Sporting. Temos também mais detalhes sobre Samu, que pode sair do Futebol Clube do Porto, e voltaremos ao Benfica a seguir uma curta pausa. O Sporting estreia-se hoje no campeonato, frente ao Casa Pia. Em direto Rio Maior está a nossa equipa de reportagem. Gustavo Lourenço, boa tarde. Já por aí, adeptos do Sporting? Boa tarde, Andréia. Já adeptos do Sporting aqui em peso, em Rio Maior, que será o palco desta jornada inaugural do Campeonato Português, desta nova edição. O Sporting vem aqui visitar o Casa Pia e já conta com o apoio de vários adeptos que já aqui se encontram. Ainda faltam algumas horas para o jogo, mas aqui os adeptos confiantes numa boa resposta por parte da equipa de Rui Borges face à derrota por 1-0 frente ao Benfica na Supertaça. Vamos então tentar falar com alguns adeptos que já aqui se encontram. Boa tarde. Pergunto-lhe, que expectativas é que tem para o jogo de hoje? O Sporting ganharem. Eu sou do Sporting porque eu me puseram uma alcunha do Keita há muitos anos, e a minha neta é sportinguista feia porque eu vou do Keita, e assim vamos ver a bola com gosto para o Sporting ganhar. E eu espero também que o Sporting entre com o pé direito, mas não há iócaras, provavelmente será Luís Soares na frente. Luís Soares na frente, sim, eu penso que é o Luís Soares na frente, porque o Arde ainda está muito verde, mas vamos ver. Eu acho que ele está a apostar bem de pôr no Soares. E sobre o esquema de jogo que o Rui Borges está a introduzir na equipa, o que é que tem a dizer? Temos já mais tempo ao tempo, mas eu acho que o Rui Amorim era o melhor 3-4-3 e eu acho que era melhor. Mas vamos a tempo ao tempo, agora comprou dois defesas, um defesa direito e um defesa esquerdo. Estamos dentro de tempo ao tempo, o Uber é um grande jogador. Temos a tempo ao tempo daquilo tudo, porque se hoje perdemos aqui, critica no homem, mas se hoje ganharmos, somos os maiores. E o Sporting é sempre o maior, para mim é sempre o maior, e para a Palheira também. E depois de perder Jóqueras, também hoje fala-se numa possível saída de Yulman. Acredita que se o Sporting perder o capitão, é também dizer adeus ao campeonato? Quer que eu diga, eu acho que o Yulman está muito bem no Sporting, e ele cumpriu aquilo que disse ao Varanda, e o Varanda disse que falar com ele, diz que só se chegar lá a 80 milhões, e eu acho que é um grande capitão, faz tudo isso. Eu acho que bem que ele se vai embora. E o Varandas vai dizer se pode ir embora, mas ele é um grande capitão e faz falta. E faz falta ao Sporting. Muito obrigado aqui a este adepto sportinguista. Vamos aqui também tentar falar com uma adepta. Boa tarde. Pergunto-lhe, é esperado um grande apoio dos sportinguistas aqui hoje em Rio Maior? Sim, boa tarde. Claro, o estádio está a partir da lotação esgotada. Pronto, primeiro jogo da época. Conta muito é como acaba, mas pronto, o início vai contar muito e o que é que espera? Pronto, uma equipa forte. Depois do jogo foi assim um bocadinho, mas notei que os jogadores queriam, nota-se muito, pronto. Mas nunca desvalorizando o adversário, seja quem for. Espera uma resposta ao jogo da Supertaça? Sim, claro. Uma vitória, naturalmente? Sim, seja ela por qual for, 1-0, 2-1, pronto. E quem é que faz os gols, na sua opinião? Luís Soares hoje a estrear-se a marcar? Sim, talvez, sim, estou confiante. Muito obrigado. Aqui também um adepto que queria vir falar também. Pergunto-lhe, expectativas para hoje? 3-0 para o Sporting. Acha que o Sporting vai fazer uma vitória convincente aqui frente ao Casa Pia? O Sporting só não ganhou a Supertaça porque teve azar que o Sporting jogou bem. Não, faltava lá aquela vedeta, mas pronto. Mas hoje talvez Luís Soares seja o homem mais avançado do Sporting, tem boas expectativas? Vai marcar 2 golos. Muito obrigado. Aqui as expectativas e a confiança dos adeptos sportinguistas que já aqui marcam presença em Rio Maior, eles que serão essenciais para levar a equipa até à vitória. Também boas expectativas em relação ao Luís Soares, que pode estrear-se na frente de ataque, e esperam naturalmente também que o Sporting consiga entrar com o pé direito nesta jornada inaugural do campeonato. Obrigada, Gustavo, em direto de Rio Maior. Percebemos claramente, Vítor, que os adeptos estão entusiasmados com o Luís Soares, pelo menos apostam que hoje vai ser ele a resolver esta primeira jornada. Antes do jogo, digamos que, pelo menos a nível de boa imprensa, o Luís Soares está, de facto, as coisas estão a correr bem. Eu acho que não sentimos aqui, sobretudo, foi um saudosismo pós-Guiócares. Portanto, o pós-guiócarismo começa hoje. Rui Borges o quê? Não, eu por acaso ia dizer isso quando mudássemos agora de estúdio, mas vai já do pós-guióqueirismo. O pós-guióqueirismo começa hoje e não vimos os adeptos ansiosos, receosos por terem perdido a Supertaça e, ai meu Deus, agora se o Guiócares, o que é que vai ser? Parece-me que há um termo técnico, um desmame já relativamente normalizado,
Claro que à 34ª jornada provavelmente ainda estaremos a falar de alguma coisa do Gyökeres, infeliz ou infelizmente, isso será sempre marcante, mas para início de conversa, também me surpreendeu e parece uma agradável perspectiva e um excelente ponto de vista, mesmo os adeptos de Sporting estarem a depositar a confiança em Soares. A questão é só esta, é que se eles depositam, os próprios adeptos, a confiança em Soares como solução para as necessidades ofensivas de Sporting, eles próprios estão a reconhecer que se calhar Conrad Arder ainda não estaria no ponto para ser titular no início. Fizeram o luto do Gyökeres mais rápido que o próprio treinador? Deixa acabar o jogo. Claro, Deixa eu percebo, o jogo é a prova do algodão. Sim. Eu não conheço suficientemente bem Luís Soares para dar aqui bitites. Estou de pé atrás. Ele fez uma grande época na segunda Liga Espanhola, mas foi uma grande época. E aos 27 anos, se calhar pedia-se mais, que tivesse feito mais. Deixa ver o impacto que vai ter, como é que ele joga com Tricão e com Pote, que isso é o primordial no jogo ofensivo do Sporting. Que funções terão hoje os laterais, que o Benfica foram mais defensivos, se Fresneda e o Vaianidis e Maxi podem sair mais da sua zona de conforto. E portanto, este é o Sporting que não era bicampeão há 50 e tal anos, não é? 70. E portanto o tricampeonato então nem falar, também foi nessa sequência do bi e do tri. E portanto é um jogo que marca o início de um campeonato em que pela primeira vez eu acho que a generalidade dos adeptos não consideram o campeão e título favorito. Mas rapidamente também, Pedro, íamos falar de Samu, tem sido apontado ao Newcastle, mas prometeste que tens aí um nome diferente. Sim, nome diferente? Sim. A informação que tenho é que o Aston Villa vai sondar o Futebol do Porto sobre uma eventual transferência, sem prejuízo do Aston Villa ter contratado nas últimas horas um jogador que até estava no Nice, ponta de lança do Nice, que já não jogou contra o Benfica, o Guessam, por 30 milhões de euros. O outro ponta de lança do Aston Villa é o Watkins, que esteve muito associado a ir para o Chelsea, tem já 29 anos. E portanto, e porquê o Aston Villa? O Aston Villa é treinado por um espanhol, Unai Emery. O Aston Villa tem tido uma comunidade espanhola acentuada, creio que estão 3 ou 4 jogadores. E um diretor desportivo espanhol. E um diretor desportivo espanhol, Monchi. 3 defesas espanhóis, o ano passado também lá esteve Asensio. E portanto, tudo jovens jogadores espanhóis, enquadra-se no perfil de Samu. Eu acho que o Porto vai receber sondagens para o vender, resta saber, e o Aston Villa à cabeça, resta saber se estará disponível. Embora o Vítor diz que estava obrigatório o negócio, e não tenho nenhuma informação em contrário, portanto é isso que vale, o negócio dos 32 milhões, os 20 mais 12 agora neste mercado. Portanto, o Porto tem... Sempre foi o objetivo do Porto, ficar com a totalidade do passe. Mas Samu vale dinheiro os primeiros 6 meses da época. Os segundos 5 meses da época foram fraquinhos. Está disposto a vender Samu Futebol Clube do Porto nesta fase, Vítor? Creio, pelas informações que tenho, só pela causa de rescisão. O Samu é considerado um jogador fundamental, quer Samu, quer Rodrigo Mora. Vítor, ninguém dá 100 milhões por Samu. Está bem, mas... Rodrigo Mora é considerado fundamental por André Vilas Boas ou pelo técnico? O técnico Fariol poderá vir a ser se adaptar às dinâmicas e às necessidades da equipa. Agora, Rodrigo Mora é joia da coroa do Futebol Clube do Porto. E André Vilas Boas foi muito claro ao permitir que fosse colocada uma cláusula de 70 milhões, que não é uma cláusula completamente dissuasora, que era um valor equilibrado, mas que do qual não seria baixado um cêntimo. Foi tudo muito... Aqui não há mensagens cifradas, não há anilhas de pombo correio, não há faxes, telex, e-mails, não há nada. Dá áudios, vídeos, ocultos ou não. As coisas são muito claras. 70 milhões. Tu disseste, eu vou utilizar a palavra que tu disseste. André Vilas Boas permitiu que fosse colocado 70 milhões. Sim, e viam críticas por causa disso. E o jogador, também, os seus pais, não deixaram que fosse acima de 70 milhões. Assim é que é. Mas o Rodrigo Mora faz uma grande... Pedro, o Rodrigo Mora faz uma época no Futebol do Porto, ao nível do que vimos na época passada, e estava a augurar para esta época. E entra na seleção e vai ao Mundial, e os 70 milhões são pinners. Concordo. Pronto. Quantos jogadores o Porto vendeu na sua história por 70 milhões? Nenhum. Ok. Também concordo, então. Pronto. É isso. Portanto, foi encontrado um valor equilibrado. Na questão de Diogo Costa não foi muito diferente. O anterior presidente queria pôr uma cláusula de 100 milhões. E o Jorge Mendes disse, não, 75, porque já...
É sempre um problema para conseguir tirar algum jogador abaixo da cláusula ou que não seja perto da cláusula. Se for 100, então é que o Diogo Costa fica sem mercado. E vamos ver se não vai haver novidades do Diogo Costa. Sim, sim. Mas tens alguma? Não fecha essa porta até 31 de agosto. Não, é uma porta que não está fechada, mas neste momento também não Mas está tem que aberta. haver uma saída para ele, É isso. para ele poder entrar. Havia outro destino, mas não me parece que vai acontecer. E se calhar surpreendente. E vamos então continuar a acompanhar e vocês terão também a oportunidade de dar mais novidades sobre Diogo Costa, mas deixem-me também, ainda gostava de ouvir... Portanto, é que Pedro Sousa não dê sugestões, senão ainda vão parar à concorrência e depois é um problema. Mas ainda gostava de vos ouvir sobre outro tema. O Benfica publicou um vídeo que destaca a grande jogada do Benfica no golo de Florentino frente ao Nice. Este vídeo que vamos ver mostra que o Benfica fez 14 passes antes do grande remate de Florentino. A grande jogada aconteceu na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Estamos a ver este vídeo publicado pelo Benfica. Dura 55 segundos esta jogada. Na legenda da publicação, o Benfica escreve criatividade coletiva. O vídeo tem milhares de reações e centenas de comentários, sobretudo de adeptos do Benfica que estão entusiasmados com o futebol da equipa de Bruno Lage neste arranque de época. Foi com esta grande jogada que terminou com um golaço de Florentino que o Benfica chegou ao 2-0 final na visita ao Nice. A equipa portuguesa está assim bem encaminhada para seguir para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. E com esta grande jogada, Vítor, do Benfica, 55 segundos ali a trocar a bola e depois também um grande remate de Florentino, sendo que aqui, além do comentário, é esta grande jogada, o pormenor do autor do golo, porque também muito temos falado sobre se Florentino fica ou não. Já percebemos que se calhar não vai ter o peso que teve na época passada, com a chegada de outros elementos, mas poderá ser um elemento importante ou o Benfica até ao final do mercado vai ouvir propostas? Este é o tipo de momentos em que mesmo alguns detratores do professor Bruno Lage, enquanto treinador, ficam a pensar duas vezes. Uma equipa com tão pouco tempo de trabalho, uma equipa que teve tão pouco tempo para treinar, que está a adaptar jogadores com um comboio em andamento, consegue. Porque isto é o tal segredo que o Guardiola dizia. Quando havia tiki-taka no Barcelona, ele dizia que o segredo não eram os passos que eram executados, era o facto dos jogadores não pararem de correr, não pararem de dar soluções, não pararem de dar opções, ocuparem bem os passos, estarem organizados. E esse é o grande mérito aqui. Nós temos muita tendência de olhar, houve 14 passos, 55 segundos com bola e houve golo. Mas temos que perceber toda a movimentação e perceber tudo o que está a acontecer que permite que o Benfica encontre sempre soluções para desmontar as tentativas de condicionamento adversário. Não deixaria de ser um bom lance, claro. 55 segundos, mesmo que tivesse um guarda-redes na baliza. Não deixaria de ser um bom lance. Não foi uma intervenção. Não deixaria de ser um bom lance. Sim. E já agora só mais uma coisa. Estamos ao lado da jogada, o não tanto da Benfica finalização. está a trabalhar muito melhor as redes sociais e a comunicar muito melhor com os sócios. Este é um exemplo, mas é um sinal muito positivo. É um sinal muito positivo das últimas semanas. A chegada de Rios também, aquele pormenor daquele vídeo a brincar com Otamendi, não era muito comum. Sim. Transmite o melhor do jogo. Nós no Record já várias vezes fizemos isto. Fomos nós em várias situações a destacar muito antes dos clubes excelentes jogadas que acontecem, costumamos estar atentos. Neste caso o próprio Benfica destacou e isto é o tipo de mensagem positiva que se envia, que é objetiva, portanto, está aqui, a jogada aconteceu, deu golo, foi numa terceira pré-eliminatória da Champions, foi num jogo fora difícil contra o Nice, portanto não é uma situação forçada, propagandística, destinada a condicionar a opinião. Já com uma equipa substituída. Não, é o que é, está aqui, umas movimentações perfeitas, sempre a encontrar espaços, sempre a libertar jogadores, sempre a tomar as melhores decisões e é isto que permite depois que o Florentino apareça em zona de finalização, independentemente da felicidade que teve ou do guarda-redes não vê a bola partir ou lê mal o ângulo em que a bola lhe chega. O facto é que há um mérito coletivo aqui que é indisfarçável e que nasce do trabalho que o Bruno Lage está a fazer, ainda que esta pré-época seja completamente anómala e atípica, fruto da presença do Mundial de Clubes, férias à pressão e agora período de preparação acelerado. Florentino, Pedro, é para ficar no Benfica, para sair? Sim, a ideia do Benfica é ficar com ele, mas já houve sondagens via empresário que podem chegar a propostas concretas na ordem dos 25, 30 milhões de euros. Eu diria que se chegar a uma proposta nessa ordem de grandeza, o Benfica tem que vender. O Florentino está há muitos anos no Benfica, a jogar muitos jogos, algumas temporadas, como a época passada e a anterior, mas não, repara bem, há tantos anos que está no Benfica, não estranhas que nunca tivesse sido internacional lá.
Eu não recordo de um jogador a jogar tantas partidas no Benfica, no Porto ou no Sporting e nunca tenha sido chamado à seleção. Muito bem, meus senhores. Teremos mais a oportunidade de acompanhar o Benfica, o Sporting, o Futebol Clube do Porto e todos os temas que importam na atualidade. Com estas imagens também pomos um ponto final neste Mercado Now. Hoje há a edição especial do Record na Hora, a partir das 18h45, mas já a seguir fico desse lado, a Vânia Mateus traz o Essencial Now. Até amanhã.